Fala, galerinha. Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia e mais um podcast. Estamos aqui indo para mais um episódio e hoje eu tenho a honra de estar aqui com meus Gabriels. Gabriel Diniz, Gabriel Araújo, dois garotos aqui que faz parte da minha vida, da minha história agora e que passaram pelo processo de reabilitação de ligamento cruzado anterior, de cirurgia do joelho e, cara, se Deus quiser vai ser uma história sensacional, uma história fantástica e estamos aqui com essas duas figuras. Galerinha, brigadão por estarem aqui, brigadão por terem aceitado o convite e queria agora ouvir de vocês aí quem é quem, de fato. Apresenta aí, Gabriel, pra galera. Gabriel Diniz, por você, começa. Cara, primeiramente só te agradecer, Gão. Cara, é um prazerzaço estar aqui, prazer estar com você, com o Gabriel Araújo, uma grande amizade que eu fiz através lá da fisioterapia. Mas meu nome é Gabriel Diniz, mas eu sou conhecido mais no mundo do futebol como Diniz. Tô com 20 anos, casado com a Luanda, graças a Deus. Mas é isso aí, tamo aí pra contar um pouquinho da nossa história, né? Que maravilha. Agora você, Araújo, meu correinha. Paizão, pô, uma honra. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, né? E, bom, meu nome é Gabriel Araújo, né? Como o Gão já falou. No mundo do futebol também, como o Diniz falou, também sou conhecido como Araújo, né? E, cara, foi uma bênção de Deus, né? Você na minha vida, né? E, bom, minha recuperação foi linda e com certeza vou contar para meus futuros filhos e para os meus netos também que isso foi um salto, né? Uma etapa muito importante, né? Um processo na minha vida que com certeza vai valer a pena no final. Que legal, que legal. Recapitulando, eu tenho duas histórias aqui. Hoje, dois convidados. E para vocês entenderem, Gabriel Araújo e Gabriel Diniz. Gabriel Araújo, ele não é daqui de Goiânia, ele é de outro estado, que está aqui em Goiânia tentando a carreira de futebol. Algo que eu me identifico muito, que também, da mesma forma, eu saí lá do interior do Pará, do estado do Pará, em 2000, e vim aqui para a cidade de Goiânia, onde eu vim para estudar e acabei me tornando aí um atleta, um jogador de futebol. E eu tenho uma história oposta a isso, que é o do Gabriel Diniz, que já é uma pessoa que mora aqui na cidade de Goiânia e da mesma forma ele é um atleta, ele joga futebol, ele tem tentado aí a carreira de atleta, de jogador de futebol e então vai ser uma história bem legal para a gente poder estar abordando e estar contando aí, fazendo esse comparativo da história de cada um. Mas antes, eu quero presentear cada um deles aqui com a bênção, o manto sagrado, tá? Com oferecimento da nossa parceria da Ejos. Gabriel Diniz, tá aqui um presente pra você. Obrigado, rapaz. Gabriel Araújo. Que honra, tio. Tá aqui um presente pra você, um manto sagrado. Obrigado. Pode abrir? Pode abrir, fica à vontade, fica à vontade. Licença. Isso aí. Vamos deixar aqui de lado aqui. Pode deixar aqui ir. No chãozinho aqui, né? Que honra, colocar aí. Olha que aí. Que isso, pô. Próxima vez que eu falar no Gão já tem uniforme. Tem um joelhinho aí. Galera. Pra gente. Bom demais, time, cara. Rapaziada, é diferente. É isso aí, galera. Isso aí é pra vocês se sentirem valorizados. Nossa, aí, carregar o manto aí, sempre que puderem, vai ter um joelhinho no peito aí pra poder lembrar daquilo que vocês passaram e viveram aí da nossa história juntos. Mas aí, vamos lá. Ô, Gabriel Araújo, cara, traz pra gente aí como é que você veio parar aqui em Goiânia. A gente sabe mais ou menos aí da história, mas queria que você contasse aí pra galera aí, nesse bate-papo nosso aqui. Talvez nem o Diniz sabe aí como é que você veio parar aqui em Goiânia, aqui, como é que foi isso aí, rapaz? Cara, é uma longa história, né? O futebol sempre foi o meu primeiro centro, meu primeiro foco da minha vida desde criança, né? E lá no Tocantins, né? Eu sou do Tocantins, de Palmas, inclusive um beijão pra minha família aí que vai assistir. Eu sempre fiz parte lá das escolinhas, comecei na escolinha do Fluminense e no Sub-15 eu entrei pro time do Palmas FR, né? E aí, a partir desse momento que eu entrei pro Palmas, eu comecei a evoluir na minha carreira, comecei a crescer dentro do clube, um clube profissional, primeira vez que eu estava jogando em um clube profissional. E aí, com 16, 17 anos, eu tive a oportunidade de jogar minha primeira copinha, né? O meu treinador, Paulo Caroço, também me deu uma chance e eu fui muito bem. E a partir daí eu comecei a ser visado de uma maneira diferente, comecei a ganhar mais oportunidades, né? E eu comecei a fazer mais testes, né? Brasil afora aí, pô, já fui aprovado em uns 9, 10 clubes aí, brincando assim.
né? Muita experiência, né? Mas eu não reclamo, eu sou muito grato a Deus por tudo, porque acredito que tudo faz parte, né? Tudo vai ficando calejado, né? Vai ficando calejado, vai você ficando entra no clube, de repente não dá certo, não dá certo, e aí você vai criando aquela tristeza, né? Exatamente, vai criando aquela casca. Tudo é aprendizado, irmão, tudo é aprendizado. Então foi muito importante pra mim essas reprovações, que serviu como aprendizado pra mim. E em 2022 eu tava no Palmas, fui campeão tocantinense sub-20. E aí acabou que por uma ocasião interna mesmo do clube, todo mundo foi dispensado, né? E eu fiquei sem clube no Tocantins. Então eu me encontrei numa situação difícil assim que realmente eu falei, cara, se eu não der o meu máximo, se eu não trabalhar todos os dias em busca do meu sonho, eu não vou sair daqui. E o meu sonho sempre foi sair dali e tal, buscar um clube melhor. E a partir dali eu comecei a trabalhar, treinando sozinho. Depois fui treinar numa escolinha também para manter o ritmo e tal. E aí em 2023, no início do ano, fui jogar um campeonato lá no Maranhão, perto da sua terra lá, com a escolinha, sub-19 ainda, pra você ver como é que Deus faz as coisas. E fui jogar um campeonato, né, sub-19, assim, eu tava com aquele sentimento bom, sabe, vivendo o processo, aceitando. E nos meus primeiros jogos, eu muito bem lá naquele campeonato, foi lá em Açailândia, inclusive, né, e tinha vários olheiros lá. Né? E aí, através de alguns olheiros, os olheiros do Cruzeiro, alguns do Atlético, eles entraram em contato comigo e aí eu tive esse contato, né? Os meus professores da escolinha organizaram, né, os testes para mim. E aí, a partir depois que eu saí desse campeonato, ficou marcado, né, de eu vir pro Atlético Goianiense, pra vir pra cá pra ficar, né? Entre aspas, porque teste, né? Vai chegar, vai chegar, vai chegar, passar de adaptação. Isso. Né? E aí cheguei no Atlético, né? Fiz uns 3 semanas de teste, vamos dizer, escanteado, né? Porque, cara, o processo é doloroso, né? Já passei por lá também. Cara, você fica ali escanteado. Aquele caboquinho que acha que vai chegar e já vai chegar por cima, esquece, né, cara? Aí você pega a sexta-feira, chega na sexta-feira, não, hoje vai, os caras, não, fica mais uma semana. É desse jeito. E, cara, eu cheguei muito bem fisicamente, tecnicamente, e tava muito confiante, porém não tive a oportunidade de demonstrar meu futebol. E mais uma vez fui reprovado, então pra conta aí já foi umas 11 vezes aí. E é engraçado que é isso que acontece, né, cara? A gente for analisar o tanto de potencial de jogador que passa em nossas mãos, passa por vários clubes, né? E não se tem atenção devida, porque são muitos atletas, né? São muitos atletas. Mas eu acho que deveria ter um pouco mais de carinho quanto a isso aí. E acaba deixando peças preciosas passarem batido aí e não se dá o valor devido, né? Justamente. E aí Atlético, mais uma dispensa. E aí mais uma dispensa, só que como eu já estava bem calejado quanto a isso, eu só estava querendo usar isso para me fortalecer. Claro. E sempre fui muito próximo de Deus, então sempre foi uma coisa que eu sempre fui muito focado, né? Então não me deixava abalar, né? Reprovava e é isso, vamos para cima. A próxima vai dar certo e continuei nesse pensamento. E terminei o teste no Atlético, cabeça erguida. O tempo passou uma semana, meu professor William, lá de Palmas, arrumou também um teste pra mim no Vila. Pra fazer no Vila, ele mandou meu DVD lá. E o treinador gostou, mandou eu ir pra lá na primeira semana, segunda semana. Já fui aprovado, assim. Tá vendo só? E, pra aquele local que você achava que ali seria a oportunidade, né? Exatamente. Não foi, as portas fecharam e aí acabou que você foi pro Tigrão. Deus é perfeito, cara. Tá vendo só? Grande Tigrão. Cheguei no Vila e, assim, primeira semana foi muito boa, né? Que legal. Já foi bem recebido, já é outra história, história, muito bem recebido lá e, assim, tava me sentindo melhor, sabe? Um ambiente. Que legal. Né? Muita luz, então lá no Vila Nova eu fui muito feliz. Na primeira semana eu já tava muito bem. Aí na segunda semana, que era pra eu ser aprovado, eles falaram que eu ia ser aprovado, mas eu fiz uma semana um pouco abaixo. Entendo. Opa, já. E aí eu já fiquei naquela, mas pra um jogador de futebol tem que ter mentalidade, né? Claro. E eu tive essa mentalidade na terceira semana, consegui fazer uma semana melhor do que eu já tinha feito. Que bom, cara. E fui aprovado. De fato, bateu o martelo e deu certo. Bati o martelo e graças a Deus que maravilha. Dá uma segurada aí que já a gente chega lá na frente. Diniz, e aí, como é que foi essa história aí pra estar no futebol? Conta pra gente aí. Você que é da casa aqui, da terrinha. Eu graças a Deus, sou nascido e vivi minha vida inteira aqui em Goiânia. Amo essa cidade. Cara, eu comecei com 7, 8 anos ali, tipo assim, a jogar na escolinha do Flamengo, aqui em Goiânia mesmo.
E aí, tipo assim, eu lembro que, tipo assim, eu pedia pra jogar a bola, e aí meu pai, tipo, não, meu filho, agora não, você tá muito novo e tal. Aí um dia ele me colocou na escolinha, no primeiro treino, ele passou o treino inteiro com a mão aqui dentro do colete ali, esse menino vai virar, não. Que isso, cara. E aí, não, sempre muito tímido e tal. Eu tenho uma história dessa, só pra te contar, eu tenho uma história dessa que eu tava jogando futsal lá na minha cidade, lá no Pará, lá, e aí eu tava com um short de bolso. Uhum. Eu levei um monte de balinha, moça. Aí o bicho pegando lá, eu parei no meio da quadra lá, meti a mão dentro do bolso, tirei a balinha, coloquei dentro da boca e depois eu fui correr, que lá virou história. Imagina. Nossa, o bicho pegando na quadra, eu só balinha. Eu queria saber era da balinha, filho. Chupar uma balinha e pronto, acabou. Não tem essa. E aí, Diniz? E aí comecei a jogar, mas aí já fui, tipo, pegando intimidade ali, e aí comecei a me soltar mais. E aí, cara, foi acontecendo as coisas muito rápido. Aí, tipo assim, tinha as escolinhas do Flamengo aqui em Goiânia e tinha uma pré-equipe, que era, tipo, era até 12, 13 anos assim, que juntava os melhores da escolinha pra jogar uns campeonatos mais diferentes. Na época era Copovel, que era como se fosse um campeonato goiano pra nossa cidade, né? Não era federado ainda. E aí, cara, com 8 anos eu já fui pra pré-equipe, já disputei um campeonato, aí a gente foi campeão. Aí com 9 já teve a Gold Cup aqui em Goiânia, que era o Mundial do Society. Sim. Muito bem visto, bem falado. E aí, cara, fiquei lá entre 9 e 10, aí com 10 o pessoal do Goiás me chamou, eu acabei ficando ali 1 ano e meio no Goiás, só que aí, tipo assim, meu pai viu que tinha muita coisa, sabe? Aí ele preferiu me tirar, não tava ganhando tanta oportunidade também. E aí, tipo assim, e tanto que quando ele me tirou foi porque teve um jogo que a gente jogou contra o Véu, na época era o lateral direito ainda, pra você ver. Eu sempre fui atacante, aí depois aí no Goiás eles me jogaram pro lateral. E aí teve um jogo que eu entrei de lateral, a gente tava perdendo, e aí eu dei uma assistência, a gente empatou o jogo, e eu fiz um gol, a gente virou. Aí meu pai falou, não, no próximo jogo você vai ganhar oportunidade, filho, fica tranquilo. Entendo. E no próximo jogo eu nem fui convocado. Que isso, cara. Caraca. Meu Deus. E aí nessa meu pai falou, não, você não vai ficar aí não. Aí eu voltei pro Flamengo, aí eu fiquei 11, 12. E aí com 13, meu tio vilanovense mandou um peneirão, que você pagava R$50 pra jogar um peneirão lá. E, não, pai, vou lá e tal, fazendo nada, né? Na verdade era o final de 2017, eu tinha 12 anos. Mas pro outono que ia ser sub-13. E aí, cara, cheguei lá, 600 moleque nesse peneirão. É demais. E aí era 3 dias. Aí primeiro dia, acanhado, sempre fui muito tímido. Né? Meu pai, cara, se você não soltar, você não vai aparecer, não. E tipo assim, jogava tudo, era tudo idade misturada. Tinha menino de 20 anos comigo e eu tinha 12 anos de idade. Só que aí eu me destaquei no segundo, terceiro dia. O foco do clube ali naquele momento é ganhar dinheiro, né? Não era dinheiro, Tanto que anos depois, tipo, 2 anos depois, o diretor foi mandado embora porque esses dinheiros da peneira ele tava ficando tudo pra ele, não tava repassando pro clube. Tá vendo só, cara? E aí, tipo assim, aí eu passei nesse peneirão do Vila, de 600 passou 21, eu passei. E aí eu voltei no outro ano, aí eu fiquei no Vila, aí eu fiquei ali, foi onde eu comecei minha base, que aí eu fiquei 13, 14 e 15. E aí com 15, foi em 2020, deu a pandemia. E aí na pandemia tudo parou, né? E aí eu saí do Vila também. Os caras, eu já tinha ficado sabendo que eles iam me mandar embora. E aí eu peguei e já saí antes. E aí deu uma tristeza? Como é que foi aquele momento lá? Cara, foi um baque muito grande. Porque o Gabriel contou isso aí como se fosse, tipo, assim, cara, eu usei isso aí, eu fui calejando, eu fui criando casco quanto isso aí, e você... Com a sua experiência no Vila, por exemplo, como é que foi isso aí? Sim, porque, tipo assim, foi muito tempo, né? E, cara, foi meu primeiro não, assim, foi um pouquinho dolorido, sabe? Tinha 15 anos de idade, só que, tipo assim, eu sempre fui um moleque, tipo assim, a minha virada de chave, eu virar a chave muito rápido, sabe? Legal. E aí, tipo assim, não, cara, eu vou ficar triste com isso não, vou seguir a vida. E aí, tipo, eu tinha algumas oportunidades de ou ir pra São Paulo, ou ir ficar em Goiânia. Só que aí acabou dando pandemia, aí bagunçou tudo. E aí com 16, quando voltou da pandemia, eu consegui uma oportunidade no Aragoiânia, que era um time que tava construindo na época. E aí a gente joguei meu sub-16 para Aragoiânia, a gente foi campeão do Goiânia 2ª Divisão, subiu eles. E aí no 17 foi quando eu fui pro Trindade. Entendo. E aí eu acabei trocando, preferi ir pro Trindade. E aí, cara, disputei meu 17 no Trindade, foi meu melhor ano, assim. Que legal. Fui muito bem, aí, tipo assim, os caras do Atlético... ficaram, tipo, procuraram ali e tal. Na época não tinha empresário, sempre foi meu pai. E aí eles procuraram meu pai, ficou assim e tal. Só que aí, tipo assim, o esposo da minha sogra, eles moram em Guarulhos, né? Entendo. E aí, tipo assim, ele tinha um contato lá em Guarulhos. Eu paulista, vou pra São Paulo disputar um paulista, meu primeiro ano de 20. E aí eu pedi pra sair do Trindade, fui pra lá e, cara, tava tudo certo só pra chegar e jogar.
Cheguei lá, nada, foi igual o seu. Isca, rua escura. Isca total. Nossa, e aí eu cheguei lá, cara, aí tipo assim, era dia a dia, era 60 moleque, aí cada dia tirando um pouco, né? Uhum. E aí no primeiro dia, mano, muito bem, os caras, não, você já tá pré-aprovado, a gente gostou muito de você e tal, a gente soube que você veio do Vila e tal. Eu, não, é isso então. Segundo dia eu já tava treinando com o time, só que aí chegou no final do segundo dia, os caras chegou, não, você pode ir embora. Ah, loucura, pô. Loucura. E aí? Do segundo, não, Fica só aquele cri, essa aí né? eu sofri mais do que quando eu tinha 15, você cara. falou o quê pros caras? Não ia falar o quê? Como é que fala? Cara, Tem nem que falar. eu fiz maior coisa pra ir pra São Paulo, porque ia dar certo. Cara, no segundo dia eu fui mandado embora. Cara, eu liguei pro meu pai, não, pai, ele, como é que foi o treino e tal? Fui mandado embora. Aí o pai, então, os caras pai. Os caras me mandou embora. Aí ele, uai, como assim, filho? Você não tinha sido pré-aprovado ontem no primeiro dia? Ai, pai, Difícil explicar. também não entendi. Cara, nesse dia eu fiquei mais baqueado. Engraçado, Porque eu não esperava, né, foi algo que eu não esperava. Expectativas, né, cara? Expectativas. E a gente ouve aí, eu tô ouvindo vocês aqui, o pessoal de casa lá vai estar ouvindo também, a gente... E eu vou me identificando, né? Me identifico com sua história, Da mesma forma eu vim de fora, da mesma forma eu passei por peneirada também, entendeu? E isso aqui vem tudo na minha cabeça, assim, cara, quão surreal é isso. E isso acontece até hoje, né? Nos dias de hoje, dessa forma, o futebol acontece assim. E isso aí, de fato, nos ensina, nos aprimora, nos encorpa para o futuro, né? Sim. E hoje, da forma como você tá, você vai vendo que, cara, isso vem me fortalecendo, assim, vai surgindo homens, né? Homens Sim. de verdade na vida. Verdade. Às vezes aqueles que conquistam muito fácil acabam não dando valor. A gente estava conversando agora há pouco sobre Sim. isso, né? Algumas experiências, algum colega, amigos em comuns que a gente tem, que tem as coisas muito fácil. E aí você não vê dando valor, dando entrega dentro daquilo que eu vejo em cima de vocês aí, dentro daquilo que a gente teve juntos aí nesse período, né? Uhum. E é isso aí, galera. É muito bom estar ouvindo vocês aí, entendendo isso aí. Direto isso acontece. Lá no Tocantins também eu tenho vários amigos que sub-11, Confortável. sub-13 já estavam no Flamengo, Cruzeiro. Olha só. Deixou subir pra cabeça E tá lá hoje em dia, talvez. Tá lá né? hoje em dia. Exatamente. Então, pra E você as ver portas que- se fecham de uma forma mais dolorida. Exatamente. Porque quando fecha pra valer. Fecha pra valer. Porque já começou lá de cima, entendeu? E vocês estão construindo. E assim a gente vai levando, né? Mas bom demais. Araújo, vamos voltar pra você, tá? Posição, Volante. 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 Diniz, Meia. posição, meia. É isso. Tá ok. Araújo, hoje tá em qual clube? Hoje eu tô no Guanabara City. Guanabara City. Guanabara City. Hoje eu tô Diniz. no Trindade. Tá no Trindade, tá ok. Araújo, e vamos lá, cara. Vamos entrar na história que nos trouxe aqui, que foi esse vínculo que a gente teve a partir do nosso conhecimento, da nossa... enfim, daquilo que nós vivemos juntos, né? Sim. E foi através da dor. Foi através da dor, né? E a sua história, é o que eu falei, nós temos duas comparações aqui. O Araújo, ele passou por uma lesão do ligamento cruzado anterior, e isso você estava no Vila Nova. Estava no Vila Nova e ele sofreu uma nova lesão, ou seja, teve que fazer uma nova cirurgia do mesmo joelho. E aí é onde eu entro no jogo, nessa história. O Araújo veio para mim já na segunda cirurgia dele, ou seja, a primeira eu não participei, a segunda cirurgia já tive a oportunidade de estar com ele. Já o Diniz não, o Diniz ele somente uma cirurgia e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar com ele desde o início. Então nós temos aí duas histórias em relação a joelho para poder contar e trazer aqui para a galera entender. E aí me conta aí, a partir das lesões, como é que foi isso aí, meu amigo? Cara, a minha primeira lesão veio num momento que eu tava muito bem no Vila Nova, né? Como eu falei, eu tinha entrado no Vila e a partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente pra mim dentro do clube, né? E, pô, o moleque veio do nada assim e tava sonhando com uma aprovação e eu consegui a titularidade, consegui minutagem dentro do clube, consegui visibilidade e as coisas foram acontecendo, sabe? Tudo no tempo de Deus. E em setembro, mais ou menos, de 2023, outubro, foi em setembro ainda, né, eu tive minha primeira lesão de LCA, né, cara, foi um baque pra mim, porque aquele antigo Araújo só pensava, sabe, eu me considerava muito ansioso, assim, criava muita expectativa, assim, em coisas que eu não tinha controle,
E a última coisa que a gente espera é uma lesão, né? Exatamente, cara. A gente não espera uma lesão. E a lesão vem sempre na hora que a gente tá bem, né? Tá bem. Assim. Outra coisa também muito importante também de falar que eu não respeitava o meu corpo, sabe? Eu sempre fui muito de treinar e treinar, você sabe, né? Falei, conhece, já ensinei, né? Você sabe. Então eu sempre fui muito de treinar sem parar e assim, treinar além do que eu posso, sabe? E meu corpo tava dando sinais. Meu joelho, não só o joelho, mas assim, eu já tava me desgastando e jogando e eu não parava. Eu não, assim, achava frescura, sabe? Buscar uma fisioterapia, buscar uma ajuda, né? E eu sempre achei isso uma grande frescura. E aí aconteceu a lesão, né? E aí foi onde... foi um baque muito grande, sabe? Entendo. De todos os momentos da minha carreira até então, tinha sido o maior baque que eu tive, porque eu criei muita expectativa em cima do meu momento e acabei me machucando, né? Mas lidei isso como mais um objetivo, né? Mais uma etapa e continuei firme, né? Consegui me reequilibrar ali naquele momento. Entendo. Fiz minha primeira cirurgia, minha primeira recuperação foi muito boa, né? E aí algumas coisas internas ali da fisioterapia, né, do clube dizem um problema de cirurgia, né, de cirurgia mal feita e tudo mais. Mas durante a minha primeira recuperação foi tudo tranquilo, né? Eu dei o meu melhor e sempre... Você fez a cirurgia, fez todo o período de recuperação no clube, tudo certinho. Certo. E sofreu uma nova lesão. Em que momento veio essa nova lesão? Você estava com quantos meses? Como é que foi isso aí? Cara, eu recebi a alta. Eu recebi a alta no Vila com 6 meses e meio, mais ou menos. 6 meses e meio, sim. Agora na minha segunda recuperação vejo que foi bem cedo. Aham. Né? E com 6 meses e meio eu já fui liberado para transição. Fazendo todos os testes devidos, tudo certinho? Não passou por esse processo. Não passei por todos os testes. Fiz o teste isocinético, o teste de força. Aham. E no meu primeiro teste já foi aprovado. E a partir daí eles já me liberaram. Entendi. E aí a partir do momento que eu fui liberado, né, eu já comecei o trabalho de transição, 1 mês e meio de transição mais ou menos. Né, tive a oportunidade de fazer minha transição também no profissional. Aham. Né, e acho que deu 8 meses mais ou menos. Quando deu 8 meses, eles me liberaram para treinar normal. E nisso eu tava no profissional. E foi aí que aconteceu a minha relesão. Entendo. Né? Minha segunda lesão aconteceu quando eu tava... foi jogando, treinando? Como é que foi? Treinando no profissional. Treinando no profissional. Eu acho que foi com 1 semana e meia, mais ou menos, que eu tava treinando normal já. Aham. E tava sentindo o meu joelho um pouco... assim, falseio, não tava normal. não tava... Assim, quando eu fixo, mesmo né? quando eu mesmo pegava para fazer o teste, ele tava um pouquinho folgado e eu achava normal. E segui o baile, eu perguntava aos fisioterapeutas, eles também não queriam fazer uma leve vista grossa, vamos dizer assim. E tá tudo bem, e segue, e aconteceu. Ou seja, um retorno ao esporte, porém com um ponto de interrogação daquele tamanho, né? Será que eu tô bem? Será que vai dar certo? Exato. Entendeu? Sempre em dúvida. Isso aí é muito ruim pro atleta, né? Sem os Porque, testes de alta. Você não acaba bota que... com confiança. Exatamente, Exato. não vai entregar ali de fato o que era pra entregar, né? Porque... poxa, eu vou, não vou... Pé atrás, né? Exatamente, pé Porque, atrás. pô, quando exatamente. você volta mesmo quando você, tipo, faz uma cirurgia boa, uma recuperação muito boa, você não volta 100% confiante com você. De forma alguma. E aí, se você não fizer uma recuperação boa e uma cirurgia não boa, cara, a sua exatamente. confiança vai lá pra baixo e é muito mais fácil você ter uma lesão. Show de bola. Aí, Araújo, beleza. Aí, no treino, nova lesão. Você já sentiu lesão. que, poxa, lesionei. Senti, Joelho soltou. senti dar aquela soltada Balançada. assim, balançada, já caí, já fiquei preocupado. E aí, de primeira mão, os fisioterapeutas avaliaram, eles disseram que não era nada, Aham. porque ele não estava totalmente frouxo, É sabe? muito difícil, né? Ali naquele momento da lesão, para um Isso. atleta que tem uma musculatura super hipertrofiada, Exatamente. super tensionada, você conseguir alguma resposta em relação a teste de gaveta, por exemplo. Exato. Não, E aí, quando aconteceu isso, eles fizeram o teste, falaram, não foi nada, o joelho inchou ainda. Mas, assim, passou um tempo... sentimentalmente você já sabia, já. Não, sentimentalmente eu tava muito desconfiado Aham. já, sabe? Espiritual Entendo. fala também, né? Foi, assim, muito forte o que aconteceu. E passou umas 2 semanas, mais ou menos, eu fiz um método conservativo lá, né? Um tratamento conservador. Conservador, Aham. isso. E aí, gelo, né? Tratando, fortalecendo, dizendo ao doutor que era falta de fortalecimento. Aham. E aí eu continuei fortalecendo e tal, fui fazer os testes depois pra correr e tudo mais.
Sim. sentindo uma leve desconfiança, sabe? E aí o tempo foi passando, a minha cirurgia estava sendo agendada ainda, e eu fui voltando a fazer tudo. Tá. Tava fazendo tudo. Mas aí fez exames, fez tudo? Isso, fez fiz ressonância exames. Foi diagnosticada a lesão? Isso, foi diagnosticada uma lesão. Na verdade, a ressonância que eu fiz ainda estava possível lesão, né? Foi tão duvidoso assim. Ou seja, assim. tinha ali mais um ponto de interrogação, sempre quando né? pegava o teste, então, Dava por positivo. exemplo, eu fazia tudo. Corria, saltava, fazia tudo. Mas sempre quando pegava aqui, saía um pouco. Então, em consenso com os fisioterapeutas, né, do clube, com todo o staff, a gente decidiu fazer outra cirurgia. Né, que eu tinha 19 anos na época, 18 anos. E tinha toda a carreira pela frente, não podia continuar daquele jeito. Sim. Perfeito. E Tá, okay. seguimos. Tá. Vamos aqui agora pro Diniz. Diniz, me conta aí a sua lesão. Como é que foi isso aí? Cara, foi tipo assim... Foi num processo muito difícil, porque eu nunca tinha lesionado nada na minha vida. E aí, tipo assim, nesse semestre eu tive uma lesão de adutor. Fiquei 1 mês fora. E aí eu voltei, depois de 2 meses, a gente foi numas quartas de final contra o Atlético, lá no CT deles. E aí, cara, nesse dia eu já, tipo, um dia antes eu já tava sentindo alguma coisa, tipo assim, não tava legal, sabe? Tipo, parecia que o meu dia tava cinza. Tipo, só os aços, mas me parece que o meu dia tava cinza. Loucura. E aí eu passei mal um dia antes. Acordei, tipo assim, do nada acordei muito gripado, tipo, do nada, assim, sabe? A gente fala do nada assim, mas a gente sabe da onde que vem, né? De Deus. Os avisos, né? E aí, cara, eu acordei naquele dia, não tava sentindo uma coisa boa. Falei, aí, tipo, mas eu nem uma hora pensei em lesão. Pensei, cara, será que nós vai ser eliminado hoje? Tipo assim, não tô sentindo algo legal. Pensei na eliminação, né? Mas aí tudo bem, fomos pro jogo. Aí eu lembro que no intervalo eu corri no vestiário, eu coloquei um Vic aqui, porque eu não tava respirando direito, tava muito fechado. Caraca, mano. E aí, cara, entrei, tipo assim, eu tava no banco. E aí, cara, tipo, a gente tomou 2 gols muito rápido. Cara, com 10, 15 minutos ele já me colocou. E aí, tipo assim, a gente entrou muito bem. Eu entrei muito bem no jogo, tava muito bem. Tipo, só que o gol não entrava, a gente tava perdendo 2-0. E aí, cara, finalzinho do jogo, assim, tipo, eu fui pressionar, perdi. Aí, tipo, o cara balançou, eu falei, não vou no balanço. E aí eu pisei pé de apoio, escorregou. No que eu vi, o joelho... E aí eu lembro que nesse lance, foi tipo assim, foi um apagão. Foi como se eu tipo, entrasse no meu corpo, sentisse meu joelho saindo e voltando. e aí eu só lembro de acordar... Cada um com sua experiência, né? Loucura. E aí eu só lembro de acordar assim, tipo, quando eu levantei assim já. E aí o Murilo, né, que é o fisioterapeuta, então dá um abraço pro Murilão. Ô, Murilão, um abraço, cara. Parceiraço. E aí, cara, ele já veio correndo, porque ele viu que o lance deu um estralo, ele disse que escutou o estralo lá do banco. Só que aí eu lembro de acordar assim, ele falou que eu tava com cara de espanto, assim, tipo, de choque, em estado de choque. O cara desmaiou, Araújo. Você desmaiou? Eu não lembro não sei se eu desmaiou, velho, dá um apagão. Deixa eu te falar, eu fui ver a transmissão na hora que vai ver, a lesão corta. Que isso, cara. De transmissão ao vivo, juro por tudo que é mais sagrado. Passou tudo. Cara, a transmissão cortou a minha lesão que eu queria ver. Que isso, tio, que loucura. Deixa eu nem eu ver a lesão, depois eu mostro pra vocês. Que isso. Você me mostrou isso aí, eu lembro. E aí ele fez o teste, né? O teste que faz normal, só que ele disse que não tava tão solto assim, só que tipo, tava um pouquinho, sabe? Entendo. E aí, tipo assim, mas o que ele não quis deixar eu voltar a jogar foi pelo lance. Entendo. E aí, tipo, tanto que eu não... Você tá sentindo nada, eu dobrava minha perna assim, normal, dobrava, tipo, tudo, normal. Ele não... E ele falou, mas cara, não vou deixar você continuar, não. Eu falei, então chama a maca, vou sair andando também, não. E aí eu saí na maca, tipo, e tava tudo, tipo, passou um filme assim na cabeça, não tava entendendo nada ainda, nada. A ficha não tinha caído ainda. É complicado, né, mano, de assunto. E aí ele botou um gelo lá, de boa, aí acabou o jogo, aí nós fomos eliminados. Aí, tipo, na hora que eu fui levantar, eu tirei meu joelho, tipo, tirei o gelo, meu joelho tava desse tamanho assim. Eu falei, nossa. Inchou ali na hora. Gelo. E aí, cara, aí foi um baque. Eu cheguei em casa e eu lembro de eu chegar em casa e chorar muito, e não por dor, não tava sentindo nada, mas pelo susto. Susto, né? Tipo assim, cara, e agora? Traumático ali na hora, porque eu sabia né? que era lesão de joelho. Eu sabia que, tipo assim, era nova. Era de 6 a 12 meses, tipo, de 8 a 12 meses, né? E aí, cara, eu lembro que eu chorava, aí na época minha esposa, que na época era minha namorada ainda, tipo, minha noiva, né, na época, eu, tipo, falava, não, fica tranquilo, vai dar certo, porque era começo de novembro, e em janeiro a gente tinha a Copa São Paulo. Meu Deus. Que, tipo, era algo muito importante, né, Claro. tipo, eu falava, cara, eu vou jogar essa Copa São Paulo, as coisas vai dar certo, tava tudo planejado já. E aí, tipo, de um par que eu falava, nossa, eu vou ficar fora da Copinha. Aí vem as lamentações, né? Eu vou perder o ano que vem inteiro, praticamente, e aí, tipo, cara, os primeiros 5 dias ali foi muito difícil. Só que aí é onde entrou Deus, tipo assim, eu sempre fui um cara muito de Deus. Só que aí naquela época sempre vem as dúvidas, né? Pai, por que isso? Você tem tantas promessas em mim, por que você colocou isso?
E aí, cara, tipo, através da igreja também, da minha igreja, God Provider, cara, veio uma unção muito boa, Deus me deu muitas respostas, me deu muita tranquilidade. Que é onde, desde o começo até o final, Deus me sustentou muito, cara. Eu devo toda a honra e glória a Ele também. Que bom, Amém. que maravilha. Quando eu falo pra vocês que eu tenho 2 garotos aqui especiais aqui, é pra vocês entenderem isso, viu? Cada um com sua história, com sua particularidade, mas eu vejo aí em vocês dois, até falo muito pra vocês aí, são realmente garotos especiais. Vocês não estão por aqui por acaso. A gente tem muitos ao nosso redor, porém a gente tem poucos que se destacam de fato, né? E de fato vocês realmente é uma forma de honrar e de mostrar pra vocês que vocês são especiais. Suas juvenilzada. Bom demais. Ô Araújo, e aí, cara? Teve a lesão. Opa, vamos lá pra próxima cirurgia. E aí a cabeça já mais madura, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo e falo pra vocês que eu sofri na minha primeira lesão, né? Sim. Vocês lembram disso aí, né? Eu falo, ó, galera, façam isso, isso e isso. Se eu estou falando isso pra vocês é porque eu sofri na minha primeira lesão. Depois disso aí, era bolsinha de gelo embaixo do braço, era isso, era isso, era isso. E aí eu me dou muito como exemplo pra vocês e assim foi. E aí você, o Araújo, teve a sua primeira lesão, veio a segunda, e aí a cabeça, como é que ficou? Como é que foi essa estratégia pra próxima lesão? Onde eu entrei no jogo? Como é que foi isso aí, cara? Hugão, te falar a verdade, essa segunda lesão foi assim, eu pensei que eu ia reagir melhor pelo fato de eu já ter passado por isso, mas foi ainda baque pior. Também, pior. Foi assim um baque assim de, sabe, foi confesso aqui pra você, Hugão, que foi tipo assim, mentalmente eu tava muito abaixo, eu não tava me sentindo vivo, assim, sabe? Porque não tinha finalizado um processo, né? Não tinha finalizado um processo e... Da primeira cirurgia. E além das dúvidas que eu já estava, apareceram mais, então surgiu... Porque é o sonho que Deus plantou no meu coração, sabe? Claro. É o sonho que eu sempre tive. E, cara, passar pela segunda cirurgia não é fácil e eu fiquei duvidando de mim mesmo, duvidando de se eu era capaz, se era isso mesmo que Deus tinha pra mim. E confesso que eu fiquei, assim, praticamente depressivo, cara. Depois que eu machuquei a segunda vez, eu fiquei muito pra baixo. Meu Deus. Eu sempre fui muito próximo de Deus, sempre entendi os planos deles, mas naquele momento eu não conseguia enxergar nada, sabe? Tipo assim, não entendia nada, irmão. Sim. E acho que passou 2 semanas ali, mais ou menos, que eu entendi que eu tinha que fazer a cirurgia. Eu só tava existindo ali. E a família? Vivendo. Próximo? E aí que entra... Tava sobrevivendo, né? Só tava sobrevivendo, assim. Eu tava se sentindo assim, cara, eu tenho que sobreviver. Caraca. Eu tô vendo nada, mas eu tenho que sobreviver. Eu só tava lidando, assim, naquele momento. E com aqueles pensamentos, assim, tudo nublado, sabe? E aí que entrou minha rede de apoio, que é minha família. Rede de apoio. E acredito que é a principal coisa, claro, primeiramente Deus. Claro. Porque sem Deus eu acho que eu não teria conseguido passar por isso tudo, sabe? Amém. Porque Deus Ele te sustenta ali no impossível, sabe? E quando você acha que não dá mais, você entrega pra Ele e Ele faz as coisas acontecerem naturalmente. Mas sua rede de apoio tem que ser muito forte pra passar por esse momento, por todos os momentos no futebol. Porque aquele momento ali que eu não tinha nenhuma, tipo assim, um ombro amigo, sabe? Pra eu chorar, eu não conseguia nem chorar, sabe? De tão triste que eu tava. E minha mãe, meu irmão, meu pai, meus irmãos, na verdade, minha família foram muito importantes pra mim naquele momento inicial. E fiz a cirurgia, né, e comecei o tratamento, e quando o tratamento começa, né, a gente vai sentindo as coisas melhorar, vai dobrando pouco a pouco. Com 29 dias ali, a parte da flexão, né, que é a mais difícil, com 29 dias mais ou menos eu já tava ganhando a flexão total, né, o meu filho, o Matheus Campos aí, do Vila, né, me ajudou bastante quanto a isso. E aí, foi passando a minha recuperação e eu senti que eu precisava de como posso dizer, um cuidado a mais. De um cuidado maior, de algo a mais. Eu não poderia repetir os mesmos erros que eu cometi na minha primeira cirurgia. Tava tomando os cuidados devidos, só que eu precisava daquele auxílio de conhecer mais sobre essa lesão, de entender melhor e de me recuperar melhor para voltar. E uma pergunta aqui, não vamos citar nomes não, mas dentro do clube que você estava,
a mesma equipe que te acompanhou, o mesmo médico, foram todos os que estavam já te acompanhando para a segunda, certo? Na segunda reabilitação. Os fisioterapeutas, na verdade, não, os fisioterapeutas eram os mesmos, mas o médico trocou. Ah, o médico trocou. O médico trocou, inclusive esse segundo médico, que foi o Júlio Simas, foi um médico muito importante porque, além de ele ter feito a minha cirurgia, eu perguntava as coisas pra ele, eu tava todo assustado, né? Ou seja, foi então, uma atenção diferente, isso, né? Foi uma atenção totalmente diferente, ele sempre me deixava mais seguro, sabe? Então, foi bem importante. E a partir ali do segundo mês, mais ou menos, né? Eu tava tratando 2 períodos todos os dias lá no Vila e tal, então tava sentindo essa segurança nos tratamentos. E aí, a partir do segundo mês ali, eu senti a necessidade de buscar um tratamento por fora. Legal. Né? E na primeira recuperação, eu comecei a tratar por fora, mas foi bem na frente, sabe? Quando eu tava com 6 meses, mais ou menos, já. E aí que eu fui buscar, né? Fui pesquisar Auxílio, pesquisei e perguntei. E o clube não aceitava, assim, que eu fizesse por fora. Né? Eu acho que, não sei, por uma negligência mesmo da maioria dos clubes, né? Que tem esse negócio de não pode tratar por fora, não pode fazer nada por fora. E eu pesquisei e tal, fui atrás, fui em outros físios também antes de te conhecer, mas quando eu fui lá, falei, é aqui. Isso, cara, que maravilha. Aqui, não tem jeito, fiz a Você chegou a mim de que forma? Eu te pesquisei e eu fui também, me indicaram também, legal, né? Legal. Me indicaram seu trabalho, lá do Vila ainda. Né? Inclusive o Vitor Hugo, né? Que tava... Ah, sim. Ele tava fazendo lá com você, ele me indicou também. Que legal. E, né, a galera tava vendo tava vendo meu processo lá no clube e eles falaram, pô, cara, vai lá e tal, vem comigo, avalia. Entendo. E aí eu comecei e falei, cara, é aqui. E eu senti uma luz assim, sabe? Por isso que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela maneira que você entrou na minha vida, porque quando eu cheguei lá, eu falei, cara, é aqui que eu vou... Aqui a resenha tá garantida. É aqui que eu vou voltar, cara. E aí que bom, Araújo. Fico feliz, cara. A gente vai dar continuidade aí. Sim. Diniz, vamos lá, meu queridão. Mas antes de ir pra você, quero fazer um merchan aqui, ó. Açaizinho, nosso parceiro, tá bom? Galera aqui da Fruit Press. Galera, esse açaí aqui é o açaí, tá? Então assim, ó, esse é o puro. Vocês vão ter a oportunidade de experimentar. Vocês experimentaram, né, na verdade, né, lá, né? Sim, era então tá aqui, ó. Comi ele inteiro. Nossa, esse aí é de Fruit verdade. Press, açaizinho com guaraná, meu Deus do céu. Nós temos lá na clínica isso aí, ó. Tá louco? Tia Dinalva, que é de administra. Não dá pra quem quer. Eu comi ele inteiro e rapidinho, não. Pô, demais, senhora, cara. Ele é 400 gramas, mas eu comia para... Foi rapidinho, rápido, mano. Muito bom. Com a fome, depois do trabalho, depois do treino. Depois de um Tabata, então. Nossa, os Tabata aqui, depois de um Tabata. Meu Deus. Maravilha. Diniz, e aí, cara? Aí, vamos chegar... Você tava no clube, logicamente, lesionou. E como é que foi esse processo da busca pela reabilitação, fisioterapia? Cara, depois da lesão ali, tipo... Acabou que a gente foi eliminado, a gente pegou férias e tal, e aí eu já queria fazer a cirurgia o mais rápido possível, só que, cara, inchou muito e limitou muito meu joelho. Aí veio o pré-operatório. E aí eu tive que fazer 2 semanas de pré-operatório, eu tive que fazer a dobra, a dor da dobra. E o Murilão entrou em ação. Aí nessa época ele tinha entrado de férias, eu tive que fazer por fora. Entendo. E aí eu fiz eu tenho Unimed, né, eu fiz pela Unimed e tal. Legal. E é onde que você conhece, que tipo assim, cara, é totalmente diferente. Eles fazem ali, trabalhinho de meia horinha e é isso. Legal. Mas foi o suficiente pra Mas pro pré-operatório foi tranquilo, foi de boa e tal. Era quem ia fazer minha cirurgia foi o Dr. Marcelo Torres, que, cara, excepcional, muito bom. Legal. Deu toda a assistência durante a cirurgia, depois, assim, sempre perguntava também. E aí, cara, eles foram pra copinha e eu fiquei ali e tal, meio assim, e aí voltou da copinha e... Depois, aí eu fiquei sempre conversando com o Murilo, eu falei, Murilo, acho que eu não vou conseguir ficar indo pra Trindade todo dia e tal, não tem como, você não tem como me indicar alguém. Cara, ele falou, ele tinha feito o curso do Felipe Fumê? Do Felipe Fumê, lá no... Acho que o ano passado o Murilão teve com a gente. Foi ele, os dois que estavam no Trindade naquela época, ele e o Danielzinho. Danielzinho, exatamente. Muito bom fisioterapeuta também. Muito bom, a molecada E aí, cara, tipo assim, o Murilo sempre foi muito firmeza nessa recuperação, sabe? O Murilo, Trindade. E aí ele, cara, faz aí, fica tranquilo, a gente vai mantendo contato. E o Hugo, cara, é um cara referência que eu vou seguir o método que ele segue. Então, legal. Tipo assim, se você fizer lá e depois vir pra mim quando vir pra campo, a gente vai seguir o mesmo método. Perfeito. É um cara de confiança. Referência, pai. E aí, tipo assim, no primeiro dia foi eu e meu pai lá, a gente fazer a avaliação. E, cara, nesse dia meu pai, a gente já... Tipo assim, o Lugão falava, se vocês fecharem, meu pai já falou, mano, meu pai, ele é cru, ele é mais tranquilo, nada. Quando ele vai fazer um negócio, ele não fecha, ele fica ali naquela. Antes, na hora que o meu não, se vocês. Meu pai já falou, não, vai fechar, fica tranquilo.
Cara, eu vendi o peixe, meu pai, minha família vai ver. Meu pai não fecha negócio assim. Olha tipo, ele só, espera. rapaz. Ele, na hora que nós saímos, não, nós vai ficar com você, pode ficar tranquilo e tal. E aí, cara, eu já fui mantendo contato. Na segunda-feira eu já fui com o Gão e, tipo assim, a minha lesão foi um pouco mais delicada porque eu tive menisco, foi ligamento. Menisco, eu tive sutura de menisco e o anterolateral que já vai junto, você né? fez os 3 em 1 ali. E aí, cara, o primeiro mês é muito difícil, porque você tem que passar os 30 dias sem colocar o pé no chão, então, e era tudo novo pra mim, né? Tipo, tudo, mas, cara, eu sempre falo pra todo mundo pergunta, essa lesão de LCA foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né, cara? E aí, ô Diniz, agora a gente vai entrar numa comparação legal entre os dois, né? Porque vocês sabem que eu sempre falei pra vocês, vocês ouviram muito na clínica, Diniz, que eu tive a oportunidade de pegar bem no iniciozinho, eu falo... Sim. Não se apegue às histórias dos outros, né? É verdade? Não falava isso? Muito. Sem demagogia? Porque cada um tem a sua história. Eu tive a minha. Não é porque eu tive a minha que foi dolorosa pra caramba, foi, enfim, tem meus traumas quanto a isso, que a sua vai ser dessa forma. Sim. Não é porque você teve as suas lesões, a sua real lesão, que vai ser dessa forma, da forma do outro, entendeu? Então, assim, quem vai passar por um processo de cirurgia de ligamento cruzado anterior, de joelho, vamos falar assim, ou qualquer uma que seja, tem que cercar de boas histórias. Verdade. Porque se for ouvir a história de todo mundo, geralmente as pessoas nunca falam as bênçãos, só falam as coisas ruins. E essas coisas ruins é que mais ficam no coração, fica na cabeça. E aí, meu amigo, lá vem os transtornos. Tanto é que um dos grandes transtornos aí numa reabilitação de joelho é o quê? A flexão. Nossa! Você ouviu isso? Difícil. Ouviu, Diniz? Não, Nossa, o ganho de flexão vai ser dessa forma. Se for dobrar a perna, dói demais. Vão dobrar sua perna, vai ser isso. Araújo, Todo não é mundo dessa fala. forma? Então, assim, cara, a gente tem exemplos de pacientes que evoluem a flexão de uma forma branda, com 10 dias, com uma semana, às vezes, ali, ó, pega ali, pá, e pronto. Já tem uns pacientes que sofrem um pouco mais, que levam 3 meses, 4 meses. Mas eu, por ter passado por tudo isso, cara, eu sou um cara mais tranquilo quanto a isso. Eu falo, cara... Cada um com seu processo. Cada um com seu processo. Você vai conseguir, você vai evoluir. E aí a gente vai conquistando e assim a gente conquista. Sim. Entendeu? A gente consegue evoluir. Então, assim, essas histórias a gente vai tentando tentando tirar da cabeça das pessoas e realmente trazer coisas boas para que seja uma reabilitação desde o início bênção, né? Eu acho importante também, o seu papel, assim, não puxando o saco, né? Mas, assim, a sua diferença, né, entre alguns fisioterapeutas, que você também, além de um fisioterapeuta, você traz essa positividade para os clientes, né, para quem tá lá com você, porque o Diniz, você sabe, irmão, é muita dúvida que você vai com aquele receio, com aquele medo, você faz às vezes, mas você tá cheio de coisa na cabeça. Só que quando o fisioterapeuta vem e te impulsa e vai dar certo, cara, relaxa, cada processo é um processo. E você vai seguindo, vai acreditando, vai voltando a acreditar. A motivação, né, cara? A motivação. Eu sempre falo assim, a gente sem motivação, a gente não é ninguém. Exato. Se você não tiver a sua esposa, os seus objetivos para te motivar, para você vencer, cara, o que você vai brigar amanhã? Qual que é a sua guerra que você vai enfrentar amanhã, entendeu? Para poder conquistar. Se você não tiver o seu foco ali, poxa, eu quero ser isso, não sei o quê, como é que você vai ter conquista, entendeu? Então... A motivação, ela vem daquilo que a gente quer alcançar. Ela vem de pessoas boas ao nosso redor, né? Pessoas boas. Às vezes a gente está cercado de pessoas e a reabilitação de joelho nos ensina muito isso, né? No início a gente é cheio de amigos, cheio de pessoas. Verdade. Nossa, cara, são amigos. No final você machucou, lesionou, sobrou quem do seu lado? Só Deus. Só Deus e sua família. Né? Sim, a família é muito importante, né, Hugão? E questão dos objetivos também, eu falo que um homem, seja homem ou mulher, sem objetivos ou metas, é uma pessoa sem destino, né, Hugão? Porque quando você não tem algo para alcançar, você não tem algo para lutar hoje também, entendeu? Por exemplo, um pai tem algo para alcançar para a família dele, para as filhas dele. Então, hoje eu tô lutando por quem, sabe? Porque eu acredito que todos nós temos um chamado, que é o que Deus deu o dom pra gente. Claro. Mas o principal é, você tá fazendo isso por qual propósito, sabe? Então os propósitos são as metas, os objetivos e o principal, a Deus também, isso né? Mesmo, isso mesmo. Perfeito. Araújo, cara, e aí, beleza, chegamos lá, você chegou até a mim, fez a avaliação, ouvi toda a história, te trouxe esse positivismo de que, poxa, vamos lá, vamos passar. Naquele momento, eu me recordo como se fosse hoje, eu identifiquei algumas coisinhas, né? Eu falei, cara, tá assim, assado, vamos melhorar isso aqui para poder ficar bom, né?
E assim a gente foi construindo a nossa história juntos, né? Que por sinal, poxa, que legal, história, né, cara? Que legal. Tivemos momentos bons, né? E a pergunta que eu até faço, o ambiente faz diferença, não faz? Faz muita diferença. Vocês estiveram lá num ambiente que vocês pagavam para ser cuidado, porém é algo que eu sempre falo, eu tento trazer uma leveza, né? Eu tento fazer com que aquele ambiente ele seja o mais leve possível, o mais agradável possível, onde você vá para lá, saia de casa falando assim, cara, eu tô indo para um lugar onde eu me sinto bem, onde me faz feliz, onde, poxa, lá tem brincadeira, tem isso, mas tem seriedade, tem cobrança, tem resultado, né? E você teve essa impressão? Como é que foi isso aí, rapaz? Sim, cara, quando eu cheguei lá, eu não conhecia até, não sei se você lembra, eu tava bem assustado, né? Exatamente. Tava bem assustado e não tava acreditando, sabe, no processo, mas eu tava querendo, assim, viver, eu tava querendo voltar a acreditar, né? E naquele momento que eu fiz a consulta e entrei na clínica, eu não esperava que seria tão leve assim, que traria tanta luz assim, sabe, pra mim. E inclusive queria deixar uma ressalva aqui também de novo, né, da questão da rede de apoio. Né, eu melhorei minha rede de apoio bastante e eu voltei de novo a ter a motivação, a confiança, a reviver meus sonhos novamente, sabe? Por exemplo, na fisioterapia, eu chegava lá, eu sentia, além de uma fisioterapia, sabe? Eu sentia aquela luz, sabe? E nesse período vocês tiveram com o João Magno também, né? Cara, atleta profissional, né? Tiveram outros lá também, tudo. Então, assim... Resenha solta pra todo lado, muita história. Muita resenha. Famoso GG. E muito trabalho. Muita resenha e muito trabalho. Sabe, assim... você vê algumas físicas, por exemplo, já fui em algumas físicas que eu pagava a física, era 1 hora contada. Contada. Se passasse 1 minuto, pai, esquece. Já tinha que pagar outro. E assim, lá é trabalho. Você vê que assim, lá vocês focam mesmo na evolução. Vocês realmente querem a nossa evolução. E outra coisa também que é muito importante citar, a questão do mental. Né, que como eu passei por um momento muito difícil na minha carreira, acredito que foi muito importante também a questão da minha psicóloga, inclusive, se ela estiver vendo, né, a Fefa, Fernanda Souza, que entrou na minha vida também. Que legal, cara. Eu busquei, foi um conjunto assim, cara, foi... uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, favor, né? Ela inclusive fala bastante isso, né, a questão da multidisciplinaridade. E eu acredito muito que Deus envia pessoas, envia anjos para trazer luz para nossas vidas, trazer respostas também às vezes. E naquele momento que eu tava com muitas dúvidas, né, veio juntamente você e a minha psicóloga, e eu comecei juntamente com vocês e juntamente também com todo o trabalho da fisioterapia do Vila Nova, também voltei a acreditar e voltei a trabalhar e ser mais intenso. E, cara, foi muito importante para mim. Para que as pessoas entendam o que a gente fez. O Gabriel, ele tava no clube de futebol, no Vila Nova. Isso. Ele não deixou de se cuidar no Vila Nova. Ele tinha toda a responsabilidade do Vila. Tanto é que eu tive muita atenção quanto a isso, né, Gabi? Sim. A gente conversava muito, fazia toda uma programação da semana e tentava entender o que o Gabriel tinha feito lá no clube pra gente poder agregar. Isso. Né? Pra gente poder fazer diferente daquilo que você tinha feito. Então, antes de iniciar, a gente tinha uma conversa, né? A gente tinha uma conversa, tudo. Cara, como é que foi? Trocava mensagem, né, também. Isso, pra saber melhor. E trocava mensagem, como é que foi, o que você fez aqui? Eu fiz isso, fiz aquilo, beleza. E aí, quando ia lá pro CFPE, lá pra clínica, a gente tentava fazer diferente para poder agregar aquilo que você estava fazendo no clube, né? Exato. No clube. E aí eu me recordo muito bem que veio o primeiro teste de força, né? Que foi mal pra caramba, né? Mal pra caramba. Então, assim... me esculachou, pai. Esquece. Pra um atleta de futebol... Para um atleta de futebol, aqueles resultados, poxa, era muito abaixo do esperado, né? Muito abaixo do esperado. Então, é um momentinho de conversa, né? De sentar e conversar e mostrar. Não julgar, mas sim mostrar o caminho. Cara, ó, é isso, esse é o caminho pra gente poder melhorar e você, de fato, ser aquele atleta de alto nível que lá na frente vai precisar. E aí, é onde eu falo, todo mundo quer, né? Todo mundo quer, mas fazer por merecer, nem todos fazem, né? Isso. E aí, meu amigo, foco total e trabalho pra gente conquistar. Inclusive, Hugo, você citou sobre o teste de força. Quando eu cheguei, eu tava mais ou menos 4 meses e meio, mais ou menos. Fiz o teste, muito abaixo. E deu, assim, 1 mês de tratamento que eu fiz com você. Melhorou, tipo, 20%
Tipo assim, absurdamente, sabe? Absurdamente. Que bom, cara, que eu bom. senti a melhora, sabe? E aí eu fui melhorando e hoje, né, graças a Deus, a gente tá. E a gente foi acompanhando e a evolução foi vindo, e os resultados, né? E trabalhinho de campo, outro ali, papai. Na areia, na matando. areia, exatamente, matando, e assim foi, né? Ô Gabi, tem como o ar pra nós, fazendo favor? Tá frio ou tá gelado? Ou tá quente? Tá quente, tá um pouco quente, por favor. Depois você corta aí esse 9h37 da noite. Nossa, nem vi a hora passando. Cê Que era 9 horas ainda. Passa rápido. Eu falei pra vocês um bate-papo aqui, cara. E Diniz, voltando pra você, meu amigo. E aí chegou, começamos esse processo doloroso. Diferente do Gabriel Araújo, sutura de menisco, né? Sutura de menisco hoje é algo que, de fato, tira do paciente, enfim, traz para o paciente uma resiliência. É necessário isso. Por quê? Porque ele olha para o vizinho, olha para o outro, vê a evolução de um, de outro e fala, cara, eu vou ficar aqui deitado na maca, eu não posso caminhar, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Eu ouvi a história que voltar de cirurgia é com 6 meses, eu já vou caminhar, já vou fazer isso, e não. Sutura de menisco, você está restrito a pisar no chão, liberar carga, você está restrito a um ângulo de 90 graus, né? E aí tá lá você, Gabriel Diniz, passando por todo aquele processo, né? E aí a gente tem que estar todo dia se desdobrando, explicando e te trazendo paciência. Como é que foi essa experiência lá, cara? Comigo? Cara, primeiramente, de novo te agradecer, Gão, porque realmente, cara, você trouxe uma tranquilidade muito boa e você sempre foi um cara muito sincero. Você, tipo assim, nunca ficou apaziguando nada. Você sempre mandou o reto e o direto. E isso, isso a gente gosta muito, sabe? Verdade. A gente fala no meio do futebol que tem o treinador Bala Juquinha, né? Que é o que... Não, você vai jogar, fica tranquilo. Eu quero você só amansando ali. Só passando mel na boca. Só que, cara, você, tipo, foi muito sempre direto com a gente. E isso é muito bom, porque a gente chega com muita dúvida, né? E aí você sempre foi, cara, fica tranquilo, a sua história é a sua história. Igual você falou, não se pega as histórias dos outros. E o que é muito legal da fisioterapia, a gente chega e tem outras histórias do nosso lado, entendeu? Às vezes pior, né, cara? E às vezes a gente exatamente, a gente pensa que a gente tá na pior. Lá, né, Gabi? Muitas. A gente pensa que a gente tá na pior, outra pessoa, não, eu tô na minha 8ª, 7ª cirurgia. Eu falei, meu Deus, eu tô reclamando demais aqui. Tá louco. Quer agradecer, né? Pô. E aí, cara, realmente, esses primeiros 30 dias tinha muita limitação. Você sempre me falava, cara, tenha paciência, porque esses primeiros 30 dias a gente tem que focar só no menisco. E o ligamento, querendo ou não, a gente vai ter que dar uma passada depois. Só que, cara, foi tudo muito natural. Você sempre deixou muito natural, a resenha muito boa, sempre muito leve. Realmente, a gente tinha prazer de ir numa fisioterapia. Que benção, cara. Porque o que é a visão do jogador quando você não conhece a fisioterapia? Você pensa com uma coisa ruim, né? Porque se eu tiver lá é porque eu tô machucado. Só que, cara, era tudo muito leve. Eu tinha prazer de acordar assim, não, hoje eu vou pra fisioterapia com muleta, não pisando o pé no chão. Mas pelo ambiente. E eu acredito que é um ambiente que também tem a presença de Deus carregada com você, né, Gão? E eu acredito que onde tem a presença de Deus, as coisas acontecem naturalmente, leve. Que benção. E isso era o que você passava pra gente. Então, querendo ou não, por mais que era algo muito difícil, o ambiente deixava muito leve. Isso, cara, o ambiente leva muito. Isso realmente tem muito valor pra mim. Que maravilha, cara. Como é bom ouvir isso, entende? Como é bom ouvir isso. E todos os podcasts que teve aqui, eu tive o prazer e a oportunidade de ouvir isso. Eu tô aqui com outro Gabriel ali, que tá ali nos comandos ali de tudo ali. O Gabriel acho que tá vivendo isso aqui também, né, Gabi? A gente tem ouvido muito isso, cara, e isso é o que me fortalece muito, entendeu? E é por isso que eu iniciei esse projeto. O projeto Arrasta, mas não para, né? Onde muitos vão arrastando, mas, cara, eu sempre falo, galera, arrasta, mas não para, porque é isso. Eu sempre deixo claro que esse nome veio de um grande amigo, que hoje se tornou um amigo de um cara que eu aprendi muito e me trouxe aí. Aqui você não está sozinho. Já peguei. Esquece, pai. E aí do grande amigo que é o Felipe Fumê, né? Um cara que me encorajou de fato aí pra fisioterapia de joelho. Por eu ter vivido muito tempo joelho, eu sempre falo, cara, será que eu vou cuidar somente de joelho? É aquilo que eu gosto, mas não. Não, aquilo lá não vai me sustentar. A fisioterapia, eu preciso fazer tudo para poder me sustentar. Eu não tinha essa visão. De repente vi um cara que falou assim, meu amigo, arrasta, mas não para.
você vai, você consegue tudo, e esse arrasta mais o para, ele serve para tudo, né? Nas nossas vidas, é dessa forma. É verdade. Eu até anotei aqui uma coisa legal, o Gabi, que você falou, não respeitava meu corpo, né? Não respeitava meu corpo. Cara, e a gente conversava muito sobre isso, né? Quando eu tive o feeling de pegar desse posicionamento seu, o Gabriel Araújo, assim como você, Diniz, cara, queria fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais. A gente perguntava, e Hugão, tem mais? Sempre mais. Nós terminamos o exatamente. Tem mais. Os caras mortos, velho. Os caras caíram no chão. E nós tem mais? Galera, descansar. Sexta-feira. Eu chegava sexta e Hugão, sabe? Pode fazer. Não, irmão, descansa pra você chegar sexta-feira aqui. Eu olhava a cara do Diniz, por exemplo. O Diniz, numa sexta-feira, eu olhava assim, o Diniz assim, quando eu falava recobre. Beleza, tinha dia que ele queria, ó, tava uma maravilha. Mas tinha dia que eu percebia nossa, recobre, que eu podia dar uma treinada. Eu, cara, calma, respira. Segunda-feira chega inteira e a pancada pega. A semana inicia, belezinha, tudo. Mas por quê? O corpo, ele também precisa de descanso. Perfeito. É verdade. E eu prefiro proporcionar um descanso lá dentro da clínica para vocês, porque o meu é garantido. Eu não sei se você vai descansar no sábado, vai descansar no domingo, como é que vai ser o final de semana de vocês, essa coisa toda. Então, o meu é garantido. Eu sei como é que foi o volume de trabalho de vocês ao longo da semana. Então, cara, descansa. E aí, até um dia eu conversei com você, né? Em relação a treinar tudo. E falar, cara, aprende uma coisa. A gente também não é roubar. A palavra roubar é muito feia, muito pesada, mas a gente tem que saber conduzir dentro do clube de futebol de uma forma mais branda também. Porque às vezes a gente tá lá só estralando o chicote, dando ali o máximo. Meu amigo, ninguém quer saber daquele momento ali, não. Quero saber na hora do jogo ali. Na hora do jogo ali, de fato, ali, que o chicote vai estralar, que você tem que entregar aquilo que tem que entregar. Mas assim, pra que o Araújo era aquele perfil, ele me contava, como ele morava no clube, sábado e domingo tá em treinar. Cara, pra que isso? Descansa. Segunda-feira é o dia de entregar. Logicamente que dá pra fazer alguma coisinha ou outra ali, tudo, ser um Cristiano Ronaldo da vida, pá. Mas, meu, aquilo que a gente vê na mídia, na rede social, nem sempre é aquilo que de fato o cara vive, né? Você acha que o cara não descansa também? Claro que descansa. Ninguém é máquina, entendeu? Ele mesmo fala da importância. O descanso é treino, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu peguei esse pontinho aqui na hora que eu tava com o celular na mão, que era escrever isso aqui pra eu não esquecer esse ponto, né? Que é muito importante. Vocês hoje aprenderam muita coisa, né? Aprendeu, Araújo? Demais. Eu acho que, como o Diniz falou, sou muito grato a Deus por ter tido essa lesão, porque é uma recuperação, assim, que nem você fala, mas a gente se tornou mais homem, né? A gente criou uma casca, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? E acredito que todas as pessoas que têm ambição, que têm um foco na vida, têm um objetivo, tem que passar pelas dificuldades. Claro. Eu acho que Deus, ele não dá nada de mão beijada pra gente, né? Então, os verdadeiros campeões, as verdadeiras pessoas que chegam, que conquistam seus sonhos, são as pessoas que passam pelas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, mas os verdadeiros campeões, eles enfrentam, vencem, caem, vencem, levantam e vai. Exatamente. E é assim que se vence, sabe? Exatamente. Resiliência, né? É resiliência, é sobre resiliência, mentalidade. E foi muito importante pra mim. E aí, Diniz, você, cara, esses aprendizados, assim... Cara, é igual eu tinha falado, acho que a lesão... Eu falo que essa lesão foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque o Diniz de antes da lesão e o Diniz depois da lesão são duas pessoas totalmente diferentes. Até casado tá, sério, né? Olha só, até casado. Até casado, rapaz. Deus, olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz. Mas, cara, realmente, tipo assim... Porque o futebol é algo muito frenético, né? Tipo, você tá ali o tempo todo, você não tem muito tempo pra pensar, às vezes, no fora. É tipo, treina de segunda a sexta, joga sábado, no domingo você tem um tempinho pra descansar, mas já pensando no jogo, no próximo, então você fica muito pensativo no jogo que passou. Desacelera, né, cara? É muito acelerado. E aí, tipo assim, cara, a lesão te faz assim, pum, calma, sabe? Não tem pra onde correr. Ou você agora entendeu? Faz fisioterapia, reabilita legal, pronto. Exato. E aí, tipo... E a cabeça vai se colocando em ordem. Entendeu? E, cara, foi um tempo muito precioso pra eu organizar tanto um corpo, alma e espírito, principalmente espiritual. Tipo assim, me organizei todo em questão de conhecimento. Então eu vejo que hoje eu consigo ver o porquê de Deus colocar essa lesão na minha vida, sabe? Que legal, cara. Através de novas amizades, tipo assim...
tanto o Gão hoje, um cara que eu considero demais, o Gabi aqui, que, tipo assim, nós, desde o primeiro dia nós já se bateu muito, tipo assim... Primeiro dia que nós se encontramos lá, resenha, louco. Nossa, nós chegou assim, olhou um pro outro assim, ué, mano, você joga bola? E aí, tanto foi até no meu casamento, Pois pô, é, o Gabi é um cara que tá guardado no coração, a gente, tipo, não é à toa que a gente veio aqui junto, eu acho, mano, porque realmente a gente se parece muito. Somos irmãos. Amém, mano, é o que o Gão tava falando aqui, tem irmão que vai, tipo, tem amigo que vale mais que irmão, mano. Verdade. E, cara, foi algo, tipo, muito precioso na minha vida, sabe? Tipo, foi uma virada de chave na minha vida. Foi onde eu vi que realmente futebol não é o propósito da minha vida. Eu vejo hoje que futebol é um chamado, que o propósito da minha vida é, através do futebol, alcançar vidas pra Deus, realmente mostrar o porquê de eu estar aqui nessa terra, sabe? Legal, porque como eu tinha o futebol como tudo na minha vida, se eu terminar uma carreira muito tarde, eu vou terminar com 40. E a gente fala que a vida é pelo menos 80. Então, meu propósito da minha vida é metade da minha vida. Entendeu? Então, realmente mudou a chave na minha vida. De eu ver que realmente futebol é só um chamado. É só algo que, tipo assim, vai ser usado como instrumento para eu levar a palavra de Deus e alcançar lugares que, às vezes, como uma pessoa normal não alcançaria, sabe? Cara, que legal. Isso é bom. Amém. Cara, sensacional. Muito bom ouvir essa história, essa maturidade de vocês aí. Isso aí eu falo de novo, não é à toa que vocês estão aqui. Pra gente poder ter esse papo, essa conversa aqui com dois jovens, juvenilzada, porém maduro, porém com papo bom. Isso aí é gratificante, né? Araújo, reabilitação. Fizemos lá o que tinha que ser feito. Chegamos lá no nosso momento de avaliação. Tudo bateu dentro daquilo que a gente precisava alcançar, tudo certo. E agora, cara? Qual o próximo passo, né? Como é que vai ser? E aí, de repente, conta aí. Não, você é louco, você já ia contar, tio. Você é louco. Cara, mas que felicidade, né? Assim, poder estar aqui relatando tudo que eu já passei, né? O Araújo de lá, de um mês de recuperação, não jamais acreditaria que eu poderia estar aqui contando a história de eu voltando. E a gente fez os testes de alta, né? Infelizmente também passei por algumas dificuldades dentro do clube do Vila Nova, que não tive as oportunidades de mostrar meu futebol. Pós-lesão, né? Pós-lesão. Né? E assim que eu recuperei, eles não me deixaram jogar, então eu fui dispensado do clube. Então, mais um aprendizado, né? E mais aquela mais dúvida. Um não, né? Mais um não. Mas assim, eu lido essas coisas não como um não, sabe? Assim, não como uma negatividade, sabe? Tudo faz parte do processo e isso eu aprendi. A coisa principal que eu aprendi na LCA, cara. E é tão engraçado que eu me recordo como se fosse hoje eu preparando ele. Você acredita? Cara. Você acredita, Diniz? É verdade, era hoje? Eu preparando ele. Eu falo, cara, se prepara porque talvez você não vai ficar, entendeu? Se prepara porque vai ser isso, não é verdade? Eu conversando com ele porque eu já tinha algumas informações, algumas coisinhas, e eu já ia conversando já com o Araújo, já falando, cara, prepara, o que você tem, assim, assado, para justamente a cabeça tá boa. Porque, cara, imagina, primeira lesão, segunda lesão, poxa, eu não vou ter nem oportunidade, isso aconteceu comigo. Quando eu voltei de uma lesão, de repente, poxa, eu tinha contrato ainda e eu tava sendo dispensado, o clube queria me emprestar, entendeu? E eu não, cara. Eu acho que o mais justo e humano é o quê? Se você tá voltando de uma lesão, você ter oportunidade... Perfeito. Pelo menos alguns minutos, né? Igual se fala no dia de hoje, para poder mostrar se você tá bem ou não. Mas aí já entra todo o lado administrativo do clube. O clube fala, cara, será que eu vou colocar o garoto para poder jogar? Ele vai lesionar de novo, mais um prejuízo pro clube, essa coisa toda. Então, assim, mas se gera isso, é porque sabe que talvez o trabalho não foi bem feito. Entendeu? Sabe que não foi bem feito. Então, é isso que acontece no meio, né? E é triste ouvir isso, né? E aí você ouviu isso, e aí como é que vai a cabeça agora? Cara, eu ouvi isso, fui chamado lá na sala, você sabe, né, Dinho? Chamou na sala, pai. Caixão, pai. Fui chamado na sala e... bomboneira. E aí fui recebido a notícia, né, que não fazia mais parte, né? Foi, tipo assim, do nada, assim, não tava esperando. Né, mas, né, como você já estava me avisando, eu estava um pouco já, sabe, se acontecer, é isso. Mas confesso que, assim, de início eu fiquei um pouco balançado, sabe, porque eu tenho uma história no Vila, né, tinha um carinho muito grande, não esperavam que eles iriam fazer isso comigo,
né? Mas, cara, como eu já falei, e também a questão de ambiente que a gente já tá falando há algum tempo aqui. É muito importante quando você chega num ambiente que você já é bem recepcionado, tem aquela luz. E eu tava sentindo esse ambiente pesado lá pra mim, sabe? E quando eu cheguei no meu novo clube, eu senti as coisas totalmente diferentes, sabe? Senti as coisas assim. Aí vamos lá, o novo clube. Isso. Foi aí dispensado do Vila e aí? Eu cortei o caminho. Fui dispensado do Vila, né? E aí eu fiquei naquela, né? Fiquei firme lá treinando com você lá. E depois comecei a treinar no Tanja, né? Aqui em Goiânia mesmo, pra manter o ritmo. Porque, pô, eles me dispensaram. Peraí. Sem poder. Mais uma equipe, mais um profissional entrando na sua mais vida, um profissional. Ítalo Ou Tanja seja, aí. O Ítalo. Um abraço pro Tanja aí Fenômeno. também. Grande cara Tanja também. Academy aí, Sensacional. cara, fenômeno lá o Exatamente, trabalho. ou seja, para vocês entenderem, médico, equipe de fisioterapia por fora, psicóloga por fora, família por fora. Agora, Rede mais de uma apoio, equipe cara, de fenômeno. transição de futebol entrando no jogo, né? E nesse momento até o João Magno tava lá João também, Magno já treinando tava lá já também, né? A gente treinou bastante Exatamente. junto lá, deu uma chegadinha nele, Uma chegadinha boa nele. Opa, aí, velho, não sei o que. Oxe, pai, é pra isso. Oxe, pai, tá louco? Vou jogar meu jogo e tal. Era apelando. Mas o treino lá, assim, fenômeno. Legal. E eu me readaptei, né? Foi um período de readaptação ao campo. E eu passei ali 2 semanas treinando e vendo uma nova... E meu empresário, né, o Márcio, vendo uma nova situação pra mim, né? Um novo clube. A princípio eu iria pro Atlético Goianiense, né? Fazer teste. E aí falei, cara, será e tal? E ele ficou meio assim. Só que aí apareceu a oportunidade do Guanabara, né? O treinador do Guanabara me ligou, me chamou, né? E, cara... Leozada. Léo Diniz. Bom também. É muito bom treinador e mais uma pessoa que Deus colocou na minha vida, assim, cara, importantíssimo, fundamental, né? Nessa minha volta, né? Ele me deu total confiança. Cheguei no clube, um ambiente totalmente leve. Eu tava me sentindo feliz, mais mais leve. E acredito que às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Claro. Pra, né? Reiniciar. E aceitar. E é isso, Exatamente. sabe? É isso. Reiniciar. É sobre você sempre se manter, sabe? E estar em paz consigo mesmo, dar o seu melhor independente da situação. Né? É isso que eu foquei. Né? Eu dei o meu melhor enquanto eu estive no clube, no Vila Nova. E dei o meu melhor, não foi minha culpa. Tinha que acontecer. Legal. E eu lidei isso como aprendizado, porque Deus sabe tudo que faz. E cheguei no Guanabara City. Um grande clube igual o Guanabara, né? Atual vice-campeão goiano. Né? E agora tá no Guanabara, né? Isso aí. Isso. O Araújo já, nós vamos dar continuidade, o Araújo já continuou no Trindade, né, Araújo? Diniz. Araújo, eu sabia que uma hora ou outra eu ia me perder com você, tanto o Gabriel aqui, vou te falar. O Diniz já continua no Trindade. O Diniz, um abraço aí pro Murilão. Murilão fisioterapeuta lá do Trindade lá. Gigante. O Murilo deu essa abertura, igual agora o Diniz contou, para poder ele estar comigo, né? Que geralmente tem às vezes um ciúme, um receio, alguma coisa assim no clube de futebol. Porém, o Murilo é um cara que me conhece e sempre deu abertura para o Diniz, ele tá vindo fazer a reabilitação dele comigo. E da mesma forma, chegou um ponto que o Diniz já não dava mais para poder continuar comigo, porque, cara, é transição agora. Fizemos os testes para aquele momento que tudo que deveria ter sido feito, né, Diniz? Com 6 já tinha dado bom, graças a Deus. Exatamente, já tava... fizemos ali teste de força, tudo ok. Fizemos ali os testes funcionais. Diniz bateu de cara, tudo certinho, tudo belezinha. Cara, e aí, com 6 meses, né, Diniz? Foi com 6 meses, né? Foi tipo assim, Hugão, eu falo assim que é tão bom o seu trabalho, Hugão, tão certo e reto, que tipo assim, eu tive menisco, eu fiquei 1 mês parado, mas com 6 meses meu teste de força tinha dado 2% de diferença. Exatamente. Nós fizemos ali o primeiro teste de força com 30 dias. Sim. Não sei se você segurei com 120, né, com 4 meses. Não, foi com 90. O primeiro foi com 90. É verdade, desculpa. Pegar de comparação, o seu com 6 meses deu quantos? 2%. O meu com 6 meses estava 20 e tantos. Exatamente, Fizemos o primeiro do E olha Diniz. Que eu não tava fazendo, né, com você. Quando eu cheguei na clínica, eu tava mais ou menos com a mesma fase. Você tava com 6 quando você chegou? Tava com 5,5 mais ou menos. Fizemos o primeiro do Diniz com 90 dias, né, 3 meses, quer dizer. E aí o segundo com 120. O primeiro teste é para amostra, para ver como é que tá.
o outro com 120 já para mostrar a evolução, porque ali a gente libera os ângulos, que vocês sabem, vocês têm conhecimentos aí já, e um próximo aí já com 6 meses, com 180 dias aí já, né? E aí com 6 meses o Diniz já tudo legal ali, a simetria entre membros, tudo, e fizemos ali já um início ali de rope test, já tudo belezinha também, cara, uma maravilha. Falei, cara, vamos lá, já que a gente tem um clube de futebol, nós temos lá o Murilo para poder trabalhar, Murilo, tá aí os resultados, tudo, dá sequência aí com o Diniz e pronto. E assim foi. E aí como é que foi o retorno lá, cara? Cara, muito bom, tipo assim, eu cheguei lá com... Porque foi fazendo a transição, né? Com 6 eu ia lá 2 vezes, aí eu ia 3 em você, aí começou a ir 3 lá, 2 em você, até quando eu comecei a ir quase praticamente todo dia lá. E, cara, muito bom, o Trindade sempre foi um clube que sempre me abriu as portas. Eu joguei no meu 17, voltei ano passado, no meu sub-19, que é sub-20, né? E, cara, sempre foi um clube que eu sou muito grato a tudo, o Trindade. E aí, cara, eu voltei bem, os caras super abriram a porta pra mim, né? Tipo, na época eu fiquei até com um pouco de receio que todo mundo que tava voltando de joelho, o Murilo até sabe, que tipo, todos estavam sendo mandados embora. E eu tava naquela, cara, será que eles vão esperar eu dar alta pra me mandar embora? Só que, cara, o treinador Hugo também sempre teve muita calma comigo, um ótimo treinador também, o Hugo. E, cara, eu tô voltando assim, 100% confiante, como se realmente não tivesse tido lesão, sabe? Que bom. Isso é muito bom, cara. Voltar a respirar aquele ar do gramado é muito bom, cara. E muito grato a tudo, sabe? Legal, que legal. realmente Deus abençoou desde o começo. Hoje estamos com quantos dias? Quanto tempo de cirurgia? Hoje eu tô com 10 meses. Com 10 meses, né? Exatamente, 10 meses, cara. Que maravilha, que maravilha. E paciência, né? Paciência. Sim. Porque eu falo sempre, cara, o ano já tá acabando. A sua história é diferente do Gabriel Araújo. Às vezes a gente quer muito e às vezes a gente quer comparar. Mas, às vezes a melhor saída é de fato ficar na casinha ali quietinho, porque daqui a pouco tem um reinício do time, né? Tá acabando os campeonatos aqui da nacional, da região, tudo, enfim. E aí vai se reiniciar tudo para uma próxima etapa, que é o quê? Tá São Paulo, né? Isso, a gente deve se apresentar agora no começo de dezembro pra Copinha, a Copa São Paulo. Oportunidade, para começar todo mundo junto ali, esquece, não tem mais pra onde correr. Não tem pra onde correr. Sim. E aí vai ser onde, de fato, o Diniz vai colocar aí em prática o que ele tem de futebol. Enfim, vai ser outra história, meu amigo, vai ser outra história. É verdade. Né? E aí, já o nosso Araújinho ali foi lá pro clube, nosso Correinha, e aí eu lembro muito bem que o Araújo, Diniz, eu vou até falar aqui tudo que é uma comparação boa com você, o Araújo, é diferente de você, ele sempre me trazia dúvidas, perguntas, o joelho dolorido, diferente, porque, cara, não é fácil, ou seja, uma cirurgia é uma coisa, uma relesão sem ter de fato recuperado, os marcos estão totalmente atrasados, força, confiança, enfim, muita coisa tá tudo atrasada. Mexe muito mexe demais, né, cara? Mexe demais. Então, assim, eu sei e sabia o que o Araújo estava passando naquele momento ali. Poxa, cara, o treino, o campo, dolorido, cara, já não era mais os 8 meses que você tá agora, os 10 meses que você tá agora, que ele tava passando. Ele tava ali, 8 meses da passada, né? 10 meses da cirurgia passada, mais 10 meses da outra, ou seja, mais de ano o cara parado, quase 2 anos o cara parado, assim, vamos falar assim, sem ir pro choque de fato, sem ir pro um volume de treino de um clube de futebol, né? São 20 meses, né? Eu lembro o Araújo chegando assim, rapaz, tô todo dolorido. Lembra disso, né? Pra fazer um recovery, banheira de gelo, negócio ali, pá. Teve um dia que eu cheguei lá no Ganga também, que eu não falei não. Cara, mas... Na primeira semana eu cheguei lá no Gão, falei, você é louco, faz uma banheira aí. Não dá não, é louco, cara. Você chegava com a cara chupada, moço. Eu falo, cara, não adianta. O que a gente entrega é a nível fisioterapêutico, beleza. Mas chega lá dentro do futebol, rapaz, 2 períodos, pancada, vários chutes a gol, vários cruzamentos, vários passes, ou seja... Meu amigo, já é um todo trabalhando. Já é um todo trabalhando, é adutor, é arrancada, é frenagem, é tudo, né? Então, assim, ali de fato é a prova de tudo, né? É a prova de tudo. E, Araújo, como é que você tá hoje, cara? Tá bem? Tô bem, cara. Amanhã tem o quê? Amanhã tem quartas, né? Quartas de final. Contra o Goiás, de volta, né, cara? Contra o Goiás. Que benção. Eu já te falei, né? Eu já te falei. Gol seu, tá bom? Amém. Receba, gol seu.
E a gente Quando depois for postado, a gente já vai estar na semi já. já vai estar na semi, já, em nome de Jesus, tá bom? E se assim não for, a vontade de Deus foi feita, né? Que ninguém aqui é evidente também, Mas né? a minha volta também, né, foi importante falar assim também. Cara, foi um momento assim que parece que eu tava num filme, assim, cara. Foi... Também teve isso, né? O Diniz, Loucura, o Diniz, o Araújo teve essa história também, cara. Você vai jogar, você vai trazer histórias também. Você vai ver. O Araújo, ele chegou lá pra mim assim, cara, não sei o que, tá, eu, calma que você vai jogar, calma que a oportunidade vai aparecer, tudo, e assim, quando aparecer vai estar preparado. E aí dessa forma, e aí foi. E sempre tranquilizando. Cara, não teve outra, de repente, eu vi foi a foto, né? Foi? Vou falar essa história. O gol, o Hugão, desde o início, né? Desde quando eu cheguei no Guanabara, ele fala, calma, cara, trabalha, vai aparecer a oportunidade. E aí eu fui pro meu primeiro jogo lá em Pontalina, né? E eu fui, e eu tava naquela sede, caraca, eu vou entrar, não é possível. E não entrei. Aí eu já fiquei, nossa, velho, não é possível e tal. Eu já fiquei meio assim, querendo jogar, mas falei, não, é isso, vou trabalhar. Chegou no próximo jogo, estreiei e comecei a pegar mais minutagem e tal, e eu querendo ser titular e buscando minha titularidade. E aí eu chegava lá no Gão e falava, pô, Gão, caraca, mano, tô querendo mais minutagem e tal, mas tô entrando no final do jogo e tal. Mas é isso aí, Gão. E ele tava vendo que eu tava... O jogo do Trindade foi virada de chave? Isso, aí, peraí. Tipo assim, o jogo do Trindade foi quinta contra o Trindade. E aí eu fui lá na quarta fazer um recovery pra ir pro jogo. Aí, eu falando pro Gão, aí o Gão me perguntou, vai começar e tal? Aí eu já balancei a cabeça, pô, Gão, de novo, acho que não vou começar não e tal. Aí o Gão falou, não, relaxa, cara, relaxa, a oportunidade vai aparecer. Fica pronto que a oportunidade vai aparecer. Aí eu comecei a acreditar, tá bom então, vambora. Chegou no outro dia, deu assim 2 minutos, tive que entrar devido a uma lesão. Cara, foi 5 minutos de jogo, o cara, machucou. Quando eu vi a foto, eu assustei, porque o cara tava jogando e com a faixa de capitão. Oxi, o que foi que aconteceu? Loucura. Não, e o melhor, termina de contar, porque eu sei o final. Não, aí nesse jogo, esse jogo foi o outro, né? Foi o próximo, depois desse. Mas nesse jogo, depois que você falou isso, aí eu entrei com 2 minutos, joguei meu primeiro jogo, assim. Quase todo, né, basicamente, né? Joguei o jogo todo, mais de 90. Você entrou com 5 minutos? Pô, eu entrei muito cedo e fiz o gol no primeiro tempo. Que isso, ganhamos. Ele fez de 3-1. Deus derramou uma benção, assim, jogou, né? Deus jogou a benção. Não, eu fiquei feliz demais por ele, só que infelizmente era contra o Trindade ainda. Você tava acompanhando lá, Diniz? Eu não consegui. Você não conseguia, mas só por dentro ali. Eu tava acompanhando, tipo assim, o Diniz ia mandar aqui, ó, pra ele, ó. Ai, cara, que legal, velho. E meti o gol assim, e aí na hora que eu fiz o gol, a bola, vi a bola balançando na rede lá, eu falei, mano... A bola balançando é... Não. A rede balançando. Ele já ia mudar, ele ia meter a bola e entrou. Eu mudei. Aí é loucura, pô. Eu mudei pra não ficar assim, entendeu? Meu Deus do céu. Aí eu vi o gol, né? O gol lá e tal. E aí eu saí sem acreditar, comemorando assim, na aviãozinho, assim, sem acreditar. Não sabe nem comemorar, hein, Não sei nem comemorar, só comemora gol. Só corri, esperei a rapaziada vir e tal. Corri pro abraço, mas foi muita benção, assim, sabe, o que Deus tá fazendo na minha vida. Que legal, cara, que legal. E tô... É um momento de extravasar, né, cara? Eu acho que assim, o segredo é justamente viver o hoje, sabe? Claro. É viver o hoje, não colocar muita expectativa no que a gente não pode controlar, porque o amanhã só pertence a Deus. Exatamente. Cara, fazer que legal nossa parte todos os dias. Eu, no último clube que eu joguei futebol, que foi na URT, eu passei por esse momento e Deus mandou essa palavra na minha vida, né? Se eu não me engano, tá em Mateus 23, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso, não sou muito bom de lembrar isso. Mas lá fala que, homem, para que te preocupas com o dia de amanhã, né? Se Deus cuida dos lírios do campo, dos pássaros, de tudo, dá de comer, né? Para todo mundo, o dia de amanhã, para que tu vai te preocupar? Vive o hoje, faz o hoje, entendeu? Que o amanhã só pertence a Deus. E é justamente isso aí, cara, que você falou. Justamente isso que você falou, Deus, ele nos trata, ele nos molda, e amanhã ele vai nos dar aquilo que de fato é da vontade dele. Verdade. Diniz, e aí, as expectativas? Cara, vai chegar essa hora aí, você ouvindo aí o Araújo e participou desse processo aí. Chega coçando, mas cara, tipo assim, tô vivendo o processo, sabe? Realmente, essa lesão também me ensinou muito a viver o processo. Tipo, porque igual você falou, se os passarinhos
tem confiança que no dia de amanhã eles vão comer, imagina a gente que é criatura e semelhança a Deus, sabe? Exatamente, né, cara? Então a gente tem que, cara, confiar em Deus e ficar tranquilo, descansa em Deus, joga as preocupações nele, que, cara, Deus tá cuidando de tudo e ele, tipo assim, nunca se esquece, sabe? Deus, eu nunca ouvi alguém falar que Deus não cumpriu uma promessa na vida dele. É verdade. Verdade. Então, cara, é descansar, ficar tranquilo e fazer a nossa parte, que o dia de amanhã pertence a Deus. Que sensacional, Perfeito. cara. Maravilha. Perfeito. Galerinha, é muito bom ouvir essa história, as histórias, a gente vai correndo e resumindo, é muita coisa passando. E voltando no nosso Arrasta Mais Não Para, tem um negócio aqui que eu sempre faço com todos os meus convidados. Pergunto pra eles aí, Araújo, qual foi o seu momento Arrasta Mais Não Para, cara? Fala aí pra gente aí. Meu momento arrasta, mas não para. De toda essa história que você viveu aí. Mas você fala assim de momentos assim que... Que você de não- fato parou assim e falou assim, cara, Não dá mais. mas aí eu fui, arrastei, mas não parei, e aí traz uma recordação Sim. de um momento difícil, né? Essa que você frase, pegou essa frase, assim, que você se inclusive, identifica com ela. é muito forte. Eu acho muito forte essa frase. Não, de verdade. eu levo, toda vez eu É lembro do muito cara, forte, cara. Muito forte. É simples, arrasta, mas mas não para. encaixa bastante. Tanto que, como eu te falei, na minha segunda lesão, eu acho que, graças a Deus e a minha rede de apoio, minha mãe e minha família, eu não tive coisas, tipo assim, um início de depressão, por exemplo, porque eu me baqueei bastante. E essa frase faz total sentido. Eu arrastei, eu tava nessa, eu tava, que nem o Diniz falou, eu tava sobrevivendo. Tava sobrevivendo à guerra. E, cara, de verdade, eu queria inclusive agradecer minha mãe, porque eu lembro como se fosse ontem, eu Fica à vontade, cara, olha pra câmera lá e fala assim, mãe, ó, tá aí, ó. queria agradecer minha mãe, porque... Eu não vou falar pra ela, senão eu vou chorar. Ela tá Pode chorar, irmão. que mais. Ela, eu lembro como se fosse ontem, assim, eu chegando em casa e ela... Quando eu ia fazer a cirurgia, ela veio, né, pra me acompanhar nesse Tive a primeiro oportunidade de processo. conhecer ela também. Você conheceu ela, inclusive. Legal. E eu chegava em casa e eu falava, sei lá, mãe, eu não sei. Ela perguntava sempre como é que eu tava, né, aquela mãe coruja. E eu falava, sei lá, mãe, eu não tô com ânimo, assim, pra quase nada, sabe? Tô só vivendo e não sei se vai dar certo e tal. E ela falava, e eu pedi desculpa pra ela, sabe? Eu lembro de pedir desculpa pra ela, porque assim, eu saí de casa lá do Tocantins e é muito difícil, né? Você ficar longe da família, você sabe muito bem, né? Tem todo o cara, investimento, né? tem Queira todo ou o não queira, investimento, né? a minha mãe sempre me exatamente, ajudou com isso. E eu fiquei muito assim nesse sentimento de, pô, eu quero orgulhar minha mãe, sabe? Sim, E é isso, uma das minhas principais Que motivações legal, cara. é isso. E eu pedi desculpa pra ela, mãe, desculpa, tal, não sei, eu desculpa. E ela falava, meu filho, você é meu orgulho, sabe? Isso Olha aí que só, você cara, tá que passando, grande, né? isso aí que você tá passando pra mim só prova o quanto você é forte, eu tenho muito orgulho de você, entendeu? Você maravilha, não precisa cara. vencer nada e você vai vencer, entendeu? Você Meu vai Deus do vencer. céu. Qual que é o nome dela? Silvina, um beijo, mãe. Senhorita Te amo. Silvina, meu Deus do céu, que maravilha, né? E é isso aí que ele falou. Eu sei que você, como mãe, não depende dele ser um grande jogador de futebol para você amar ele. É somente a demonstração dele como filho, como homem que ele tem se tornado, isso aí já basta já. Pô, que maravilha, cara. Bom demais, cara. E foi muito, muito importante, cara. Minha mãe, em todo esse processo, meu pai também, Gladstone. Um beijo, pai. Ai, que maravilha. Cara. E acho que esse foi o momento, assim, arrasta mais não para que eu tive. Olha só. De sobrevivência Fechou. total, assim. Foi show de bola. Passamos, Que graças a maravilha, Deus. cara. Dinizão, você, meu queridão, vamos lá. Cara, acho que é muito parecido também. Teve um momento agora, pós-recuperação voltando, e um momento antes também, que a rede de apoio é muito importante, cara. E eu lembro do dia que eu falei, quando eu cheguei em casa, que eu tinha lesionado. E eu não entendi, eu chorava muito, mas eu lembro que, tipo assim, sempre tinha uma luz ali, sabe? Que Deus mandava. E através da minha família também, da minha esposa, Luana, dos meus pais, cara, que sempre dão até hoje tudo por mim. Minha mãe, Lidiane, meu pai, Gleidmar. Cara, são tudo pra mim. E hoje a minha esposa também, a Lua. E, cara, e pós agora? Tipo, teve um momento agora após que
que acho que só a Lua sabe, que, cara, eu cheguei nela e falei, amor, não sei lá, eu tô meio assim, muito cabisbaixo, porque, querendo ou não, você volta com muita expectativa, só que você tem que ter uma calma, sabe? Porque você tá voltando da lesão, não é nada, é um pouco complicado. Claro. E, cara, eu cheguei a falar pra ela, acho que eu vou parar, amor, acho que eu não sei se eu tenho muita cabeça assim, né? Só que ela fala, não, né? Tipo, muito, tem que ter muito mental. Claro. E acho que, mas aí eu sempre lembrava, cara, eu vou arrastar, mas não vou parar, porque realmente, se Deus falou é porque tem algo incluso ali, se Ele deu o dom, tem algo incluso, e a última palavra que eu tenho é essa, então eu vou continuar seguindo. Então acho que o arrasta, mas não para, são esses momentos delicados mentalmente que a gente tem, sabe? E não pode esquecer também do Tabata, né? Nossa! Não pode esquecer do Tom. E o Tom? Não pode esquecer do Tabata, né? Que isso, cara, aquela mão de menos. Aquele Tom que ele fazia de saltar. Tinha que saltar, aí tinha que fazer agachamento, fazer avanço e depois dar uma volta a corrida, no parque. No parque. E sabe qual era o pior? O Gão ficava olhando assim e rindo, velho. Nós morrendo lá, se arrastando, ele rindo. Ele gosta. Cara, ele gosta demais. Esse é o nosso prazer, né, cara? Ver essa crescente de vocês, cara. Cara, que sensacional, bom demais. Gabriel Araújo, cara, pra você, eu desejo sorte, mais sorte ainda. Você tá num outro processo já em relação ao Diniz. Que Deus continue te orientando, te dando direção, entendeu? Sabedoria e fazendo esse cara que você tem se tornado, entendeu? Entenda que as suas conquistas serão maiores do que aquilo que você tem sonhado pra você, entendeu? Deus tem reservado grande coisa pra você, grandes coisas. E, cara, eu não falo, não é só no futebol, não é só no futebol. O homem, quando ele se torna um grande homem, ele conquista grandes coisas no mundo, na vida, entendeu? E eu falo muito assim em relação a legado, O legado é aquilo que você deixa pro seu passado, né? Deixa para as pessoas que te acompanham, deixa pros seus filhos, para suas esposas, não é herança, mas sim um legado daquilo que você é. E vocês construam isso na vida de vocês, entendeu? Construam isso na sua vida. É um homem sério, correto, entendeu? E acima de tudo, temente a Deus. Amém. Porque isso aí Deus vai prover e vai dar muitas bênçãos quanto a isso aí. Quanto ao Diniz, meu queridão, você ainda está em um processo, né? Um processo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é doloroso. O momento arrasta mais não para, ele passou e ele voltou e ele tá aqui agora, ele vai acontecer ainda, entendeu? Diferente do Araújo, que o Araújo já tá caminhando já. Você não, você ainda tá esperando a oportunidade de viver, porque quando a gente é atleta e lesiona, a gente quer o quê? A oportunidade de voltar a jogar, de mostrar aquilo que eu me recordo. Eu em 2001, quando eu tive minha última lesão de ligamento cruzado anterior na URT, eu fui pra lá em 2010 com o propósito de que, cara, eu vou pra lá só ser feliz. Só vou ser feliz. Se eu tiver a oportunidade de falar de Deus pros colegas, se eu tiver a oportunidade de fazer diferença na vida dos colegas, eu vou fazer. E o que vier pra mim vai ser lucro. O que vier pra mim vai ser lucro. Perfeito. Então, assim, eu me identifico muito com isso. Só que eu tinha um sentimento dentro de mim que o quê? Eu preciso jogar. Eu preciso jogar porque eu preciso finalizar aquilo que eu iniciei. E aí eu me preparei pra quê? Dentro de mim tinha assim, ó. Se eu lesionar novamente, de fato eu encerro minha carreira. Só que eu vou encerrar tranquilo. Mas Deus, me dá a oportunidade de jogar de novo para poder provar para mim, provar para aqueles que desconfiaram de mim, enfim. Legal. Que eu era capaz ainda, que eu sou capaz. E assim Deus me deu essa graça de viver um momento num clube pequeno, entendeu? Lá em Minas, lá que, poxa, em relação aos que eu passei, os clubes que eu passei, foi o que me trouxe mais felicidade. Perfeito. Entendeu? Porque, cara, eu fui muito feliz naquele lugarzinho pequeno, fui muito reconhecido, foi muito gratificante. E quando eu lesionei, em 2011, a última vez de ligamento cruzado anterior, eu já lesionei dentro do campo mesmo, falando assim, agora eu encerrei. Agora, de fato, eu encerrei. E assim foi. Incrível que pareça, assim foi, entendeu? Que história. Então, eu entendo esse sentimento que o Diniz tem vivido hoje, de que, cara, eu preciso jogar. Eu preciso ter a experiência de jogar, para eu poder ver se realmente eu voltei, sim ou não, de fato, para o futebol, tá bom? Então, meu amigo, calma, fique em paz. Igual eu te falei, tá tudo se reiniciando na sua vida. O Araújo já iniciou, já reiniciou, e ele já tá finalizando agora o semestre. Já você não. Você vai reiniciar agora com o grupo, um processo novo, tudo. E Deus vai abrir as portas, tudo, e Deus vai te dar a direção. Da forma como você tem falado aqui, tem plantado, que tudo é Deus que rege nossas vidas. É verdade. E assim tá bom? Verdade. E galera,
Para finalizar, agradeço muito vocês por estarem aqui mais uma vez, entendeu? Que bate-papo legal, que bate-papo importante. E esse bate-papo, ele não serve somente pra gente que tá aqui, a família, mas sim, cara, meu sonho é estender para colegas de vocês. Sim. Para que eles entendam que, poxa, tem uma história dolorida, mas tem uma história feliz. Tem meninos aqui que, poxa, vocês estudam, né, cara? Olha só a hora, né? Verdade. Estamos aqui agora gravando, vocês vieram da faculdade pra cá, você tá longe da sua esposa, você tem um jogo amanhã, entendeu? Chegar em casa vai descansar, porque o jogo amanhã vai ser vitória, vai estar com sangue no olho, entendeu? Então, assim, tem que alcançar essa galera jovem para que eles entendam que, poxa, tem muita história por trás de somente o futebol, entendeu? Tem lesão, tem sentimento, tem muita coisa. E aquilo que eu falo, no final não são somente joelhos, são vidas. São vidas. Né? É verdade. Durante esse período eu aprendi muito com vocês. Por quê? Porque eu não coloco somente um joelho. Tá aqui, ó, uma maquetezinha de joelho. Cara, não é só um ligamento cruzado anterior, mas sim, são pessoas, são seres humanos que eu preciso deixar o meu legado, eu preciso ensinar para eles, eu preciso fazer com que eles lembrem de mim quando eles tiverem a minha idade, 40 anos, entendeu? Falar assim, cara, o meu fisioterapeuta naquele momento lá foi o Hugo, entendeu? Por quê? Porque eu quero ser bênção na vida de vocês. E a história, ela não encerra, né? A história, ela tá aqui para ser contada, para o ciclo ele encerra. O meu ciclo com você encerrou o ciclo, aquele ciclo de reabilitação, tudo, mas as portas estão abertas para vocês irem visitar, né? Para vocês irem estar com a gente lá. Vai na Europa, Premier League. Esquece, eita glória, umas malas, pai. Vou lá visitar só, hein? Quando você estiver lá. Não, você vai comigo, pai. Vai fazer um recovery. Leva a família toda. Meu Deus do céu. Leva a família toda, pai. Esquece. Meu Deus do céu. Mas é isso que eu desejo pra vocês, tá bom? Esse entendimento e que esse papo nosso alcance outras vidas, outros atletas, né? Outros sonhadores igual vocês, né? Amém, e assim, amém. tá bom? E galera, esse Arrasta Mais Não Para não é só simples assim. Eu sempre falo que eu não posso deixar os meus convidados, que são bênção na minha vida, irem embora sem eu antes abençoá-los. E a forma como eu abençoo não é com a camiseta, mas sim com a oração, entendeu? Amém. E a gente vai fazer uma oração aqui, dependendo de religião, né? Amém. Mas, cara, uma oração que realmente Deus esteja na nossa vida, né? Nos conduzindo, nos abençoando mais e mais, porque já somos muito, muito abençoados, né? Não é verdade? Então, amém, gente. Deus, obrigado por tudo, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui, Santo Deus, nesse belo estúdio, Pai, com a coordenação do nosso Gabrielzinho ali, Pai. Obrigado, Deus, pela visita do Gabriel Araújo, do Gabriel Diniz, Pai, por esses abençoados, Pai, que um dia eu tive a oportunidade de estar com eles, Pai, de estar, Santo Deus, abençoando a vida deles, Pai, através do meu trabalho, Pai. Que o Senhor possa vir de abençoar o Gabriel Araújo, o Gabriel Diniz, Pai, dando a eles toda a sabedoria, todo o entendimento em todo o processo que eles estão vivendo, Pai. E que o Senhor possa vir de abrir as portas, Pai, umas portas sem medida, Pai, porque eles vão brilhar, Pai. Eu não sei se no futebol, Pai, mas a vida deles vão ser de brilho, Pai, vão ser de glória, Pai. Vai ser, Santo Deus, de prosperidade, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai querido, a vida sentimental, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai querido, a vida familiar, Pai. E que o Senhor prepare, Santo Deus, bênçãos para a vida de cada um, Pai. E assim o Senhor também continue me abençoando com sabedoria, com entendimento, Pai. E acima de tudo, Santo Deus, esteja o Senhor conduzindo, Pai, e dando direção, Pai querido, em tudo que formos fazer, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade desse episódio, Pai, que o Senhor esteja conosco. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Galerinha, Amém. muito obrigado por tudo, tá? gente Que que Deus agradece. continue abençoando mais e mais e mais a vida de vocês. Amém. Meu Gabi, queridão, Fenômeno. brigadão, cara. Brigadão aí por mais uma vez abrir as portas aí desse belo estúdio aqui, cara, e fazer desse momento um sonho meu aqui sendo realizado, tá bem? Fica aí as últimas palavras aí, cara, pra gente aí, começa? tá? Pode falar. Fala aí, cara. Te dou Fica à esse nome, vontade. pode falar. Não, primeiramente eu queria... o Diniz mesmo falar, mas em nome de nós dois, né, te agradecer mais uma vez pela pessoa que você é, não só pelo profissional, porque a sua diferença é que você é um excelente profissional e uma excelente pessoa. Obrigado. Uma luz de Deus nas nossas vidas. E eu só queria te agradecer mesmo por tudo que a gente já viveu, por tudo, tanto que você contribui nas nossas vidas, de tantas pessoas. Você é luz na vida de tantas pessoas. Eu chego lá na clínica, eu vejo a maneira que você traz luz para as pessoas, sabe? Que as pessoas se alegram na sua presença. Então, só agradecer a Deus pela sua vida. E, bom, queria agradecer também a minha família por nunca me abandonar em nenhum momento.
né, a minha psicóloga também, que sempre esteve comigo nesses momentos difíceis. E dizer às pessoas que estão vendo esse podcast que nunca desistam dos seus sonhos. Isso. Que nunca desacreditem, porque a gente é capaz de acreditar coisas que a gente nem imagina, só pelo fato da gente acreditar, sabe? Pelo fato da gente mentalizar que a gente pode, né? Então, quando as coisas parecerem impossíveis, entrega pra Deus, deixa na mão dele, que tudo ele vai fazer, no tempo dele, mas ele vai fazer. Amém. Então, nunca desistam dos seus sonhos, porque tudo é possível ao que crer. Sim, benção, cara. Deus sempre tem o que é melhor pra gente, né? Tipo assim, a gente pensa que a gente tem planos grandes, só que Deus sempre tem algo maior pra gente. Cara, perfeito. Então, realmente é isso. Gratidão só, Hugão. Gratidão, não tem nada a reclamar, só agradecer você, agradecer a Deus por ter enviado você nas nossas vidas, cara. É gratificante estar aqui com você, sentado nessa mesa. Pra mim, para hoje, é uma honra estar sentado junto com você, porque você é um cara muito enviado de Deus, não só para as nossas, mas para muitas vidas. Você realmente está cumprindo o chamado que Deus tem sobre sua vida. Amém, cara. Amém. Glória a Deus por isso. Galerinha, e é isso aí. Cara, que emoção. Meu Deus do céu. Emocionou aí, Gabi? Sim ou não? Todo episódio é um aprendizado. Não? Oh, meu Deus. Bom demais. Cara, muito emocionante. Eu sabia que esse momento seria assim. O coração aqui, ele... Nossa, cara, ele... grita de alegria, assim, de verdade, porque que momento bom, que garotos especiais. Como eu falei, eu trago aqui pessoas que realmente fazem parte da minha história, que realmente eu vejo que, poxa, vai agregar aí na vida de quem está assistindo. E agradeço aí, mais uma vez, você aí que nos acompanha. Deixe seu like, curta, não deixe de compartilhar com os amigos. E estamos aqui para o que der e vier. Fisioterapia, tá? Especializada em joelho. Quem estiver precisando, vamos vestir a camiseta para poder tirar uma fotinha aí. Galerinha, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, galera. É nóis.